Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Monsieur Gabriel F.A. Gaspar. Ah, gostei. Ficou maneiro isso aí, cara. Porra, elegância, senhores. Carbo. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso querido padrinho Monsieur Gabriel Gaspar, e editado pelo concierge do Enquadrando, Marcelo Zaniolo. Não há concierge mais gentil, né, do que Marcelo, não há. Concierge classe S, não é nem classe A, classe S. É por isso que o Marcelo ele sempre entrega os programas a tempo. Quando ele tá com algum problema, ele liga para um grupo de concierges. Uma congregação de concierge. Chaves cruzadas. Exatamente. Resolve o problema. Descobriram meu segredo. E hoje a gente vai falar de um filme do Wes Anderson, Grande Hotel Budapeste, filme de 2014. Nessa hora uma galera fez assim... Sério? Pô, que isso? Então, pessoal, eu quero avisar um negócio pro pessoal. Nós temos preocupação com o bem-estar e a saúde mental de nossos ouvintes. Então a gente tem que trazer pra ele um filme leve, uma comédia. Faz tempo que a gente não traz uma comédia. Eu acho que nós não trouxemos uma comédia de fato aqui. Faz tempo, acho que a gente tem 35 episódios que a gente não traz uma comédia. A gente não fala de comédia. O enquadrando é sisudo. O enquadrando é isso, é revolta, é raiva, é mágoa. Então a gente enquadra aqui uma comédia, né? Porque... Mas eu acho que a galera ia fazer, porque a gente nunca abordou aqui um filme do Wes Anderson, e acho que a galera iria escolher, teoricamente, outro filme. Não acho, então não a gente tem que justificar aqui porque... Eu ia nos excêntricos Tenenbaums, se fosse o voto meu. Tem os dois, né? Que a galera sempre pede. Eu já vi pedidos de Os Excêntricos Tenenbaums e pedidos de Moonrise Kingdom. Excêntricos Tenenbaums é de 2001, então... Tá fora do como método. A gente tá pegando filmes mais recentes, né? Fora do método. Não tá... Tem também o Fantástico Senhor Raposo, mas é uma animação, né? Moonrise Kingdom tá dentro, teoricamente, por conta de data, tá dentro do método. Raspando, mas talvez seja o mais conhecido. Mais conhecido. Agora, pra mim, o Grande Hotel Budapeste, e tentaremos aqui defender isso, é a obra-prima de Wes Anderson. Eu acho o ponto que é. mais maduro da carreira dele até o momento, é o filmaço do cara. Palavras fortes, Rodrigo. Palavras fortes. Aspas. Comigo, as palavras são fortes. Comigo é isso. Sou direto. E olha que eu vi o Crônica Francesa dele do ano passado, né? Então, 2021, Crônica Francesa. Eu acho que o Grande Hotel Budapeste é a obra-prima dele, realmente. Magnus Opus. É muito incrível. Mas enfim, vamos lá. Então a gente tá falando de Wes Anderson, né? Cara, e eu acho interessante que o Wes Anderson faz um cinema também muito autoral. Completamente. Então ele é um diretor que ele vai escrever os seus próprios roteiros, né? Que ele vai dirigir. Então você vai ver que nos filmes do Wes Anderson, por exemplo, Os Excêntricos Tenenbaums, né? Quem citou aqui, o Fantástico Senhor Raposo, 2009, Moonrise Kingdom, Crônica Francesa, são filmes que ele escreve o roteiro e ele também dirige o filme, né? E aí fica aquela questão que o Tarkovsky falava. Autor de verdade, faz tudo! Autor de verdade, exatamente. Eu acho que o Wes Anderson talvez seja hoje um dos diretores com mais autoralidade que nós temos hoje em dia, né? Bateu o olho, falou, é o Wes Anderson. Não é nem né? só a questão de fazer o roteiro e dirigir, mas o estilo de direção de ser algo muito diferente do que a gente tá acostumado. É o que a gente chama de assinatura da direção, né? A gente bate o olho 30 segundos, sabe, de um filme dele, a gente vê a assinatura dele de forma muito clara. Então isso também ajuda a gente a chamar de cinema autoral, sabe? Quando a gente nota isso, a marca do diretor. Tem alguns recursos também que se repetem, né, ao longo desses filmes. A ideia do narrador, por exemplo, né? Até a forma de contar a história, não só do ponto de vista da câmera, mas do ponto de vista da estrutura do roteiro, também tem essa assinatura, né? Claro. Eu me sinto, quando eu vejo um filme do Wes Anderson, eu me sinto vendo um filme, uma animação da Disney, só que interpretada por atores, sabe? Certos movimentos, assim, certas câmeras, ação dos atores, eu falo, cara, eu tô vendo um desenho animado, só que real. Acho interessante. Não é nem animado, parece às vezes teatro de fantoche, de bonecos. Exatamente. Sabe? Eu anotei aqui umas coisas que tem na linguagem do Wes Anderson, né? Muita gente vai falar diretamente das cores, né? Dos tons pastéis, do amarelo e do rosa, muito presente. Mas, ele tem um efeito em vários filmes que eu coloquei aqui escrito na minha pauta com o efeito casa de boneca. Mas é isso, né? Que eu não sei muito bem como descrever, né? Mas porque é um efeito de, tipo, parece que em algum momento ele filma um papelão, sabe? Maquete, tá filmando uma maquete várias vezes, né? Uma maquete. E não tenta te passar maquete, sabe? É isso, é uma maquete. Tô filmando aqui uma maquete. É uma maquete. Acaba comunicando muito bem, porque ele tá falando sobre história dentro da história, né? Então... né? Nesse filme, mas eu acho que ele sempre faz isso. Uma coisa engraçada, né? Sim. Ele tem esse hábito, como linguagem dele, né? Como assinatura, como a gente falou. Mas nesse filme aqui, eu acho que ele escracha de forma mais proposital, sabe? Em alguns momentos, justamente, por ser isso que a gente vai falar, que é a história dentro da história dentro da história. Casa aí, né? muito bem, toda vez que ele bota um plano muito aberto, né? Que ele quer mostrar
paisagem, parece realmente que você tá vendo a ilustração de um livro. Uma ilustração. É muito louco isso. Outra característica são os personagens caricaturados e que apresentam uma linguagem corporal muito pesada. A gente vai ver isso também nos filmes do Wes Anderson. Aqui, em específico, né, tem muitas cenas muito paradas também, onde a linguagem corporal tá numa cena parada, quase que o personagem parado, né, mas ele expressa muito, né, com o corpo, a posição que ele tá parado, mesmo assim. Cara, eu adoro o Zero. Às vezes, o fato dele não se mover, só o fato do olhar dele é o suficiente, cara. Não, eu vou até além, vou te falar que assim, eu acho essa dupla que é o Gustavo e o Zero, uma das melhores duplas que eu já vi no cinema. Tipo, é muito bom esses dois personagens. A química entre eles, a dinâmica entre eles, cara. E principalmente, isso a gente fala muito quando a gente vai falar sobre comédia, também tem tudo a ver com o tema do filme em si. O tempo entre eles, o tempo do diálogo, o tempo da comédia, sabe? Tudo a ver. O timing deles é perfeito. O timing deles é perfeito. E sabe que a maneira é você imaginar que o Ralph Fiennes, ele fez o Voldemort nesse período, e aí ele vai e pega um personagem desse que é tão gentil e é o oposto completo da parada. Ele já fez, um pouco antes, a lista de Schindler, tá ligado? Sobre a mesma temática, quase. A lista de Schindler. Cara, é um grande ator, muito versátil, né, cara? Nossa E aí senhora. outras características, né, que o Daniel comentou. O narrador, né, o narrador presente lá sempre narrando, mas eu acho interessante o seguinte... Tudo isso é pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo? Como Tudo assim? isso é porque ele tá buscando emular um cinema que é um cinema primitivo, um cinema mudo, o cinema mais visual que existe. Então, aí eu comentei aqui o último ponto, né? Um cinema que parece um cinema mudo, né? A forma dele filmar, deixa um tempo as cenas, só que às vezes, aí, Rodrigo, eu queria até entender isso contigo, porque às vezes ele faz uma montagem muito rápida. Então, por exemplo, eu até anotei uma cena aqui pra depois escrever, sabe? Mas tem momentos que ele faz uma montagem rápida e eu fico assim, ué, sabe? Tipo, mas ele se apoia no narrador explicando tão rapidamente, sabe? Destrinchando tanto aquilo que ele se permite, mesmo o cinema mudo, por exemplo, recorte de jornal que ele vai colocar na tua cara. Exatamente, como se fosse uma cartela. O cinema mudo ia deixar aquilo um tempo pra você poder ler. Ia deixar um tempo, mas é isso, eu acho que ele moderniza essa linguagem, porque ele tá falando com um público, né, moderno, ele também não pode, ele usa uma estrutura muito rígida, eu vou falar disso, mas ele impõe a ele uma estrutura muito rígida de filmagem. E, claro, ele vai inovar, ele vai modernizar em alguns aspectos, a montagem, alguns momentos, ele faz os movimentos de câmera que tá dentro dessa estrutura, mas que ainda assim é bastante moderno. Então, assim, claro, ele não tem uma linguagem engessada completamente como era na década de 20, mas é uma homenagem e ele busca lá a fonte totalmente, assim, totalmente. A gente falou isso em Farol. Farol, ele busca muito a linguagem do cinema mudo. Aqui é muito mais. O Wes Anderson vai muito além. Vai muito além. É verdade. Por fim, eu acho que vale a pena algumas curiosidades aqui, né? O Wes Anderson, ele tá fazendo um filme que tem previsão de lançamento esse ano, se chama Asteroid City. Eu não sei se já tem tradução pro título, né? Maneiro, hein? Então tem isso. E uma outra coisa que eu tava vendo, porque eu me interessei muito. Cara, como é que o Wes Anderson começou, né? E aí ele começou com uma amizade com o Owen Wilson, sabe? Da faculdade de filosofia. Eles faziam faculdade juntos, cara. Faziam faculdade juntos, fizeram um curta, né? E eu acho engraçado, porque o Owen Wilson tá lá, né? O Owen Wilson tá nesse filme, né? Tá nesse ele filme. tá em vários filmes dele, né? Tem vários filmes dele, mas esse filme aqui tá fazendo uma pontinha. Exatamente. Eles têm muitas colaborações juntos, né? Então, isso de certa forma é comum, né? Você chamar os teus parceiros ali, teus fechamentos. O que eu acho muito legal é que, assim, eles fazem faculdade juntos, eles eram absolutamente interessados em cinema também. E, cara, os dois deram muito certo, né? Muito legal, assim, tipo, muito maneiro ver isso. E maneiro porque o Owen Wilson parece um cara muito maneiro. Tem cara, né? Os dois tem cara assim, porra, eu tomaria total um chopp com eles, né? Não, o Wes Anderson não parece que toma chopp, não, no barzinho, não. Ele tem um ar de... tem um quê de culto e, sabe, um ar de uma aristocracia um tanto, assim. Mas ele é um cara muito Já foda. o Owen Wilson... Tomaria o chopp. Não, você não tomaria o Skol. Tomaria o Skol na praia fácil. Tomaria de boa. Realmente, assim. Bebe, toma aí, ó. Tomaria, velho. Bora, patrocina. Mas antes da sinopse... Lembrar que o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se. E se você quiser ajudar o Enquadrando, além de divulgar os programas, você pode ir lá e contribuir com uma pequena quantia. E nós temos algumas recompensas lá pra quem ajuda o Enquadrando, Algumas né? regalias, alguns regalos. O importante, nós precisamos dessa ajuda, né? Pra poder manter o projeto, pra poder expandir o projeto. Então, se você puder, perfeito. A recompensa mais comum é a recompensa pra quem doa R$10 pro Enquadrando, que você participa lá do nosso grupo no Telegram. Muito especial. Especialíssimo. Muito especial. Nós estamos lá discutindo cinema, né? Então temos muitas conversas lá, tem um grupo maravilhoso. E o Rodrigo lá tem o Em Quadrinhos, né, Rodrigo? O podcast próprio do Rodrigo lá dentro. Em quadrinhos, exatamente. Eu, como não consigo participar muito das conversas, eu gero uns áudios que são tão grandes, de seus 12 minutos, que o pessoal já tá chamando de Em Quadrinhos. É um podcast dentro do podcast. Podcast particular, privativo. Olha lá. E é um excelente nome, realmente. Quadrinhos, cara, que marca. Então, e aí eu gostaria de agradecer nominalmente alguns dos nossos apoiadores, né, que são
Alexandre de Salles Bandeira, Tadeu Capistrano Bufa, Gustavo Eike Nakandakari, Pedro Ivo Souza Medeiros, João Vitor Braga e Felipe Augusto Damasceno. Galera, muito obrigado pelo apoio. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Que grupo especial. Pô, enquadrando agora, né? Enquadrando agora. Eu vi gente elogiando o seu Enquadrando Agora do Farol, hein? Falando, nossa, ele tava incorporado. Incorporado. Mas hoje em dia eu gostaria de incorporar um radialista. A Vossa Senhoria que fizesse o seguinte regalo a nós, aos seus comunicadores desta rádio Enquadrando. Contemple a paisagem que está na sua frente. Olhe, ela, 4x3, nem o Wes Anderson faria, cheio de tela preta em volta, com uma foto 3x4, mas é 4x3, marcando, delineando a imagem à sua frente. Olhe isso, olhe ligeiramente com o rabo de olho pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda. Só um pouquinho. Isso, olhou? Essa é a imagem que você vai eternizar agora, para sempre. Para sempre. Por favor, seu ouvidinho, se possível, simétrica. Você vai pegar essa imagem nos interessa muito, essa imagem nos interessa demais. Essa é a imagem que entrará com toda a sua glória, pompa, honra, brilho, nos anais da internet, da história do Twitter e da famosa, consagrada, nobríssima instituição chamada #Enquadrando Agora. Beleza? Você colocará essa imagem no Twitter com a hashtag Enquadrando Agora. Pode marcar lá o @Enquadrando _, pode marcar eu, lá o @Cinema Gaspar, que todos nós faremos com você um pacto de sangue. Caraca. Pelo menos eu vou fazer. Em qual me comprometo a retweetar tudo que você colocar com essa hashtag. E a sua foto ouvindo o nosso programa. Obrigado. Isso aí. Obrigado. Sinopse, vamos lá. Sinopse. O lendário concierge do Grande Hotel Budapeste, Sr. Gustav, e o seu lobby boy, Zero, vão se envolver em uma trama com uma família perigosa no período entre a Primeira e Segunda Guerra. Como é que é o nome do país deles lá? Zabroska? Zabroska? Hungria, né? Budapeste. Não, mas então... Não, mas o país fictício onde eles estão é... Zubroka. Fábio permeou ali as características de Wes Anderson e, obviamente, suas características, né, sua escolha de técnica e sua forma de contar uma história faz com que ele seja amado ou odiado. Não digo odiado, mas talvez uma certa indiferença, né? As pessoas às vezes simplesmente ouvem um filme e falam, cara, me soa tão infantil, ou então tão bobo, cansativo, né? Pode haver uma não identificação, sabe? Eu entendo total, sabe? Quem não consegue se identificar com essa linguagem. Respeito, beleza? Ok, mas é isso que o Rodrigo falou, uma assinatura muito forte, né? Que não necessariamente causa essa identificação. Eu acho que é bem por aí, mas assim, acho que a assinatura dele potencializa essa não identificação, porque a assinatura dele tá muito associada a um cinema que não é basicamente, né, uma linguagem propícia do nosso tempo. Não é muito moderno, né? Exato, por exemplo, você pega o Tarantino tem uma assinatura também, beleza, mas ela tá mais próxima do contemporâneo. Se comunica mais, né? Quando a assinatura do Tarantino flerta com o passado, é um passado recente, é um passado dos anos 70, 80, sabe, de cinema que ainda assim a gente acompanhou, sabe, nem que seja por reprise na TV, sabe, mas a gente tem acesso, né? Os dois usam o Zoom. O Zoom clássicaço, Os né? dois usam o Zoom. O Black Exploitation, linguagem de faroeste, ele usa demais isso, sabe? Mas o Wes Anderson não, ele flerta, sabe, na sua assinatura com o cinema que a gente não acompanhou. Pô, quem acompanhou esse cinema não tá mais vivo hoje em dia, né, cara? Com certeza, e até porque ele é muito rígido nesse aspecto. Eu falei, nesse filme talvez seja ele é o ápice do que ele fez até o momento, porque, para você ter uma ideia, né, ele vai fazer essa filmagem perpendicular. Se não me engano, assim, tem uma galera que vai chamar de uma filmagem planimétrica, né, em que você traça uma linha perpendicular para a câmera e tudo fica nesses ângulos de 90 graus, assim, ou seja, gera uma sensação de planificação, de uma coisa meio 2D mesmo, como a gente tava falando aqui, gera uma coisa meio casa de boneca, papelão e tal, que é, obviamente, o que a gente tava conversando aqui. Ele faz uma referência direta ao cinema mudo. Só que, assim, a grande questão, e aí vocês têm que lembrar, já conversamos sobre isso, o cinema mudo, ele era chamado de teatro filmado por quê? Porque você tinha uma câmera que tentava pegar o palco inteiro. Entretanto, Rodrigo, perfeito. Agora vou te interromper justamente para acrescentar o seguinte. Outra seguinte assinatura que ele tem. Tem essa, tudo extremamente centralizado, palcão, teatro sendo filmado. Entretanto, ele tem uma parada chamada transição chicote. Tá em todos os filmes dele. Vá! Quando ele vira a câmera pra um lado e pro outro, muito rápido. Isso é do cinema mudo, Rodrigo? Não deixa de ser. Daria já pra fazer no finalzinho ali, tá? Daria pra fazer. Mas não é uma linguagem natural, cinema mudo. Só que ele usa esse movimento de câmera que faz esse movimento sempre de 90 graus ou 180. Então ele mesmo assim tá mantendo as regras dele. É óbvio que é mais moderno, mas vocês vão ver. Quando ele tá filmando, por exemplo, duas pessoas numa mesa de jantar, ele faz o plano contra plano, às vezes, não é só o corte, ele gira a câmera 180
180 graus, numa velocidade gigante, e sempre nesses eixos de 90, 180, ele nunca quebra essa métrica dele. Ele, no cinema muito tradicional, né, ele filmaria a cena de frente, centralizado, como se fosse um teatrão, depois cortaria e filmaria a cena de lado, sabe, como se fosse outro palco, ou a cenaria de trás, como se fosse outro palco. Teria um corte. Ele faz isso também. Não, ele faz isso também. Faz, mas assim, muitas das vezes, ao invés de optar por um corte, ele opta por esse movimento de corte, por essa transição de corte, sabe, que seria mais incomum na época em que as câmeras eram gigantes, de difícil movimentação, sabe? Então, assim, ele moderniza, sabe, essa linguagem do cinema mudo, né, ao optar por essa escolha. Como eu falei, ele faz alguns movimentos dentro de uma regra que ele estabeleceu, mas que é um pouco mais moderna, quando ele acha que faz sentido, porque ele faz corte plano contra plano e tal, seguindo a regra. Só que eu acho que o que importa pra gente é o seguinte: quando você pensa na câmera em qualquer filme, ela normalmente tá ocupando o espaço de alguma coisa, e no geral é o espectador. Ela às vezes tá emulando a visão do espectador, certo? Então a câmera é muito pessoal. Quando a câmera se aproxima na mão do diretor, ela se aproxima de duas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem um carro, o câmera tá sentado no banco de trás, tem o piloto e o acompanhante. A câmera tá ali atrás. Você fica parecendo o quê? Um passageiro daquele carro. Então você tá pertencendo àquele universo. Quando você faz a câmera no teatro filmado, na verdade essa câmera tá emulando o público, uma plateia, e não você. É mais impessoal. Ou seja, por isso que a gente tá falando tanto de distanciamento. Você nunca, no filme do Wes Anderson, principalmente aqui, que ele é muito mais rígido, você nunca entra no Grande Hotel Budapeste. Você nunca entra naquele filme. Você tá sempre como uma plateia. E isso gera, sim, falta de identificação, falta de conexão. Mas acho que esse movimento de chicote que o Gabriel tá colocando, já que a câmera tá situada, né, numa perspectiva do telespectador, quando ele faz esse movimento de chicote, é basicamente um movimento que o nosso pescoço faz quando tá tentando ver a reação de alguém. Mais ou menos. Porque, na verdade, o nosso pescoço, ele não segue 90 graus, cara. Eu tô mal falando do Rodrigo também. Pra mim parece uma coisa não natural, sabe? Não é natural. Se eu tô numa mesa e eu tenho dois personagens falando, quando um personagem faz uma ação abrupta e eu quero ver a reação do outro, eu não pisco meu olho, giro minha cabeça e abro o olho diretamente no outro personagem. Eu faço um movimento de pescoço. Então, às vezes, eu acho que esse movimento de chicote que o Gabriel colocou me soa muito como, putz, e a reação desse cara em relação ao que ele acabou de fazer? É um reflexo. É um impulso, né? Eu gosto disso, reflexo. Me traz uma sensação de surpresa, né? Exatamente. Com certeza, mas a gente precisa entender a diferença que aqui ele não foge da regra, então o movimento ele torna-se artificial. É sempre 90 graus, como o Rodrigo e 180, falou. sempre. É forçado, é mecânico. É sempre um movimento mecânico, sabe? Nunca é um movimento natural de alguém olhando pro lado. Nunca é. É sempre uma parada, um susto que gira maquinamente parada pra um ângulo de 90 graus. Então, assim, você não tá sentado na cadeira na frente dele, sabe? De repente teu pescoço gira como se tivesse tomado um choque a 90 graus ou 180 graus. Só se você for realmente um robô, uma máquina. Exatamente, né? sabe? Então, assim, a parada é artificial. A parada é artificial e o objetivo é isso mesmo, sabe? De nunca colocar você como alguém que de fato tá vendo aquela história, mas sim como alguém que tá ouvindo aquela história, de repente, de terceiros ou de outras pessoas, sabe? Que tá acompanhando aquela história. Mas com filtros como aqui, no caso, é a câmera. Exatamente. Eu acho engraçado que mesmo o Rodrigo falando desse 90 graus, dessa perpendicularização, digamos assim, né? Vou filmar de frente tudo. Então, pô, beleza, câmera centralizada. Centralizar perfeitamente tudo. Ele trabalha muito com grandes angulares. Então, mesmo assim, você vê as distorções da lente, sabe? Nas linhas, assim. E é tão engraçado isso, porque isso dá uma noção de perspectiva mesmo, né? Exatamente. Isso que eu ia falar também. Ele acaba usando muito o próprio cenário, ele usa a profundidade, obviamente, né? Mas eu acho que o ponto aqui que a gente tem que salientar, que é muito importante, que talvez uma pessoa que não tenha gostado do filme seja exatamente porque não se conecta com ele, muito por isso, essa linguagem visual que tem, e que força a ideia, como o Gabriel muito bem falou, de que é uma história sendo contada por terceiros. Você fica fora, acompanhando tudo de fora, como se estivesse realmente num palco. Só que o Wes Anderson, ele vai procurar ferramentas para conseguir gerar essa conexão, ainda que seja muito particular para esse filme. Uma, vocês falaram, você vai ter uma atuação mais exagerada que vai se comunicar mais diretamente, de uma forma mais óbvia, mais direta, né? Isso já é um caminho. E ele vai usar também uma composição de cena que tenta se comunicar também com o seu público. Eu queria destacar uma cena específica desse filme, que eu fiz até uma experiência, né? É a cena, eu chamei aqui na minha pauta de cena do lobby do hotel, que na verdade é o escritor, né, chegando no concierge Jean, que é o concierge atual, né, e indo lá conversar com o cara. Eu acho interessante que a cena já começa com o escritor subindo as escadas, mas você tá na perspectiva da escada e você não tá vendo o escritor e ele começa a aparecer como se ele estivesse surgindo do chão. Então, isso surpreende o Jean. E aí, já a forma dele contar, né, a forma dele filmar, o cara já mostrando ele surgindo do chão, já mostra que vai ser uma surpresa pro Jean. Aí o Jean se surpreende, apaga um cigarro. Não, e a descrição que ele faz do Jean é muito boa, né? Ele faz alguém que ao mesmo tempo é preguiçoso e ávido pra lhe agradar. E aí você vê um cara claramente que, enquanto não tem ninguém, ele tá fumando um cigarro olhando pro nada, sabe? Assim, tipo, vegetando, tá contemplando nada. E aí quando chega alguém, ele
apaga o cigarro rapidamente e fala, senhor, como posso lhe ajudar, senhor? Mas olha que interessante, porque a câmera, ela vai estar no Jean lá, por exemplo, ela tá mostrando o garoto com a maçã, né? E depois ela vai abaixando e vai apresentando o Jean. E eu percebo isso, Gabriel, sem precisar do narrador. Eu percebo que ele é um cara, tipo, um cara tranquilo que tá ali, beleza? Quando ele percebe o outro rapaz, ele vai, guarda o cigarro, ele tá preocupado em agradar, sabe? Mas ele é desleixado. Você já percebe isso, né? Ele pega um cigarro apagado e mete no bolso, tá ligado? Casaco. Esse ato comunica até mais, Fábio, do que do próprio Jean, mas do ambiente em que ele tá, né? Tipo, o hotel está realmente vivendo um momento de... Largar das traças. Largar né? das traças, de desleixo, né? Então, também comunica muito do espaço. Acho que esse filme, diferente dos outros filmes do Wes Anderson, não fala tanto sobre personagens, ele fala muito sobre a passagem de tempo nesses espaços. Também, eu acho que também, eu concordo. Eu acho Mas é interessante, Daniel, só que de qualquer forma, olha só, a experiência que eu fiz. Coloquei a minha esposa pra ver essa cena, sem diálogo, sem som e sem aparecer as legendas, né? Fui vendo tudo que acontece nessa cena e ela foi me descrevendo o que está acontecendo na cena. E ela consegue me descrever, sabe? Tipo, ela conseguiu chegar e falar, pô, não, beleza, eu vi os dois estão conversando, parece que eles estão fazendo uma fofoca, aí mostra o Mustafa, né, sentado no, que é o Zero, né, sentado lá no banco sozinho, ele parece um senhor solitário, aí filma de vários ângulos o Mustafa, né, e sempre esses ângulos perpendiculares, né, de lado, de trás, de frente, né, você, pô, tá vendo ele por vários ângulos, ou seja, estão falando da vida dele, e aí em algum momento tem um pequeno zoom na hora de contar um segredo, sabe, e você percebe que é um segredo, todo o trejeito do rapaz na hora de contar o do Jean, você percebe que é um segredo, aí depois você mostra o lobby do hotel de novo, enquanto o Mustafa vai entrando na cena, voltando a ser o assunto, né, antes o Mustafa percebe que estão falando dele, cara, é muito claro tudo que ele quer passar, sabe, tipo, com a cena, eu não precisava do narrador, só precisava do narrador pra um momento, na verdade, que é o momento que ele transita entre os quadros ou ele transita entre os jornais, os recortes de jornais, né, pra contar a vida do Zero, né, que relacionar com o lobby boy do início, né, da vida dele. E aí, esse momento precisa do narrador, esse momento eu senti falta, porque é difícil você associar isso com tipo, beleza, ele tá falando sobre toda a vida do cara e depois quando ele mostra, olha todos os acessos que ele tem, todos os hotéis maravilhosos, mas ele prefere dormir nesse quartinho. E aí pra finalizar, assim que ele mostra o quarto, ele dá um zoom, ele dá um corte com um zoom num cara que tá tossindo, tá engasgado, tá sufocando. O zoom te traz a surpresa, te traz toda a necessidade de acudir aquele cara, todo mundo, você já vê o Jean tomando um susto, o close no Jean tomando um susto, ele passa por debaixo, sai do lobby, e aí você vai acompanhar o escritor que tá vendo aquela cena, mas a câmera vai mudando gradativamente, ignorando aquela cena, focando no escritor sozinho, subindo o elevador, como se, tipo, nada disso importa depois daquela conversa que eles tiveram. E aí eu convido os ouvintes a fazerem esse experimento de assistirem essa cena do lobby do hotel, sem diálogo, né, sem som e sem legenda, pra vocês verem, porque é impressionante, a câmera vai contando a história, as atuações vão contando a história, você vai entendendo tudo que vai acontecendo. Essa cena é muito importante mesmo, porque o que você falou é a confirmação de que o Wes Anderson está contando, na verdade, um filme mudo, né? A história dele é isso, funciona sem os diálogos, isso é muito importante. Você pode pensar, se você imaginar que um filme mudo da década de 20, ele trabalhava ali com umas 200 cartelas, que são aquelas frames pretos que tem o diálogo ou tem uma explicação qualquer, esse filme, se você botar algumas cartelas, ele fica totalmente compreensível, sem diálogo. E isso é o trabalho que nós estamos falando aqui, que ele vai se espelhar muito no cinema mudo. E isso é um trabalho de não só de filmagem, mas de composição. Eu acho interessante como você já tem uns detalhes que comunicam bem. Por exemplo, você estava falando do Jean, né, que é um personagem interessante, né? O cabelinho dele pra cima, ele literalmente parece um pardalzinho, sabe? Tipo assim, com aquele cabelinho de passarinho, sabe? Tipo, aqueles cabelinhos pra cima. E ele guarda, ele apaga o cigarrinho como se estivesse dando umas bicadinhas no cigarrinho, sabe? Apagando o cigarrinho. E aí você faz uma relação que ele gosta de uma fofoca, ainda que ele diga que não, né? Então, tipo assim, você pode fazer essa relação, tipo assim, um passarinho me contou, né? Tipo assim, então assim, o cinema ele se comunica dessa forma. E essa prática que você falou, cara, parece uma bobeira. Se você, talvez no primeiro momento que você veja essa cena e veja o cara se engasgando, você acha que isso é uma bobeira. Mas isso é extremamente importante e tem uma linguagem ali de filmagem que é muito foda, que é o seguinte: existe um conceito simplesmente de um movimento de câmera que vai da esquerda pra direita. Gabriel já falou isso algumas vezes, né? Que denota passagem de tempo. A gente escreve, só pro pessoal se atualizar, a gente escreve sempre da esquerda pra direita. Então pra gente isso denota, quando o movimento de câmera é da esquerda pra direita, o tempo tá indo pro futuro, adiante. Tá contando uma história pra frente. Quando o movimento de câmera é o contrário, que a gente escreve, sabe, da direita pra esquerda, remete ao passado. E aí você percebe, quando esse cara se engasga, ele interrompe o Jean contando a história sobre o Mustafa, que é o dono do hotel. Isso já é importante. E aí quando você tem o movimento de câmera é exatamente esse, né? Ele tá filmando o cara engasgado e ela caminha da esquerda pra direita pra enquadrar o elevador onde está o escritor. Normalmente quando você faz esse movimento de câmera que faz a passagem de tempo, você
tira um personagem de enquadramento, né? Você tá ignorando, ele está sendo indiferente, ele está passando por ele, né? E é a mesma sensação que dá que o próprio escritor tá tendo, que é uma ideia de tipo assim, e não me importa esse sufocamento, porque eu tô tão envolvido com a história que eu acabei de ouvir, eu tô tão interessado nesse cara, ele tem tanto potencial pra eu escrever um livro que eu não tô interessado no cara se asfixiando. Então é uma piada, uma gagzinha que funciona pra mostrar o quão o cara ficou interessado naquela história que ele acabou de ouvir e foi interrompida. Não é só um engasgar, não, cara. Se você olhar a cena, tem um cachorro, tem um idoso andando... Uma cena circense, né? É um conjunto de informações. Exato, Mas acho que exato. passa muito bem essa informação que você acabou de falar, né? É o fascínio do autor por uma história. Não dá pra ignorar que o filme começa justamente com o autor falando isso, né? Ele fala, normalmente vocês pensam que o escritor, né, está elaborando uma história, mas a história vem até o autor, né? E aí basicamente isso. Exato. E a história talvez seja a história da vida dele, né? O livro, né? Ou o livro. Não, perfeito. O Rodrigo e o Daniel falaram aí, só corroboram, né, e servem como pavimento. O que eu vou falar agora que é justamente isso, né? O autor, ele em suas camadas, daqui a pouco eu vou retroagir pra abordar isso em específico, ele fala que o autor é uma pessoa atenta que ouve a história dos outros, de certa forma, emoldura essas histórias, né, e traz pra gente elas em forma de narrativa. Ele estava sendo seduzido pela história ali, no caso do Zero, uma história que estava prestes a ser contada pra ele, e logo em seguida, ele de forma dramática, como ele fala, como um dramalhão, parece alguém com um negócio engasgado na garganta, como se fosse contar essa história pra ele, um dramalhão, engasgado na garganta, sabe? E faz um grande show, um grande espetáculo, que fica engasgado na garganta do cara, e o cara não consegue contar pra ele. Ele se entedia e vai embora. Vai ouvir de fato a história do Zero, que essa é a história que importa pro filme, pra gente. Você percebe que isso é o Wes Anderson conseguindo comunicar, não necessariamente com os diálogos. O Fábio falou assim, cara, não importa muito a narração. E de fato, a narração, ela é uma das ferramentas pra gerar alguma intimidade com o espectador, porque o narrador está falando com você. É o único momento que o filme está se dirigindo diretamente para você, espectador, e não necessariamente para uma plateia em si. Então, é o narrador. Mas se você prestar atenção, o Wes Anderson ele faz um trabalho muito interessante, eu vou dar alguns exemplos, de não transformar o diálogo e a narração numa bengala tão importante. Ela tem que ser razoavelmente desnecessária, saca? E no início ele se esforça pra ser, de fato, nessa cena aqui do lobby que o Fábio falou, ele usa essa narração de uma forma ridícula, sabe? A gente sempre critica quando a narração reforça o que está sendo filmado em tela. Ele reforça. Isso é algo negativo, algo preguiçoso. Mas ele faz isso de forma intencionalmente ridícula, sabe? Justamente pra mostrar pra gente que a narração não é importante. Tá? Quando ele vira pro lado e fala, e agora eu virei para o lado e perguntei para o fulano o seguinte. Aí faz pergunta pro cara, sabe? Assim, é interessante que isso traz um tom cômico, né? Sim, um tom ridículo, sabe? Um tom ridículo. Tem a comicidade daí, do narrador. Gera tom, a narração ajuda você a gerar intimidade e o tom de humor no filme que é muito importante. E tem uns exemplos, eu acho que o mais importante é que no geral, o diálogo, ele tá subalterno, submisso à imagem, e isso é muito importante. Então, por exemplo, quando o Gustavo, ele vai falar pela primeira vez ali com o Zero, né, com o Zero, e ele tá na frente do hotel, a cena já é muito boa, que os dois estão enquadrados bem pertinho assim, o Gustavo, ele quer entregar uma moeda que ele recebeu, né, pro Zero levar pra igreja e fazer tal da promessa que a senhora pediu pra ele e tal, só que, cara, a quantidade de instruções é tão grande que não termina que o Zero fica tentando pegar a moeda umas 2 vezes, não consegue, isso já gera cômico, já gera uma gag cômica, por si só já é muito bom. Só que você vai perceber que do nada, o Gustavo fala assim, e se sobrar, se tiver troco, você dá pro menino aleijado. E tu fala assim, hã? Menino aleijado? Não tem menino aleijado nenhum nessa cena, não tem nada disso. E aí a câmera corta e mostra do nada um garoto que tá na parede, no canto do hotel, tipo engraxando o sapato de um senhor. Então você percebe o seguinte, o diálogo, ele serviu pra quebrar e gerar o cômico, mas ela tá intrínseca e dependente da imagem que vai vir depois. O aleijado não estava, o menino aleijado, eu sei que é feio falar isso, mas é o que é dito no filme, mas o menino aleijado, ele não está em cena. Ele não está em cena, porque se o diálogo fosse falado com ele em cena, ele estaria reforçando algo que você já está vendo. Mas não, você toma uma surpresa, caraca, como assim? E do nada corta pra isso. Então você vê como a imagem é importante. Quando você conta uma história, às vezes tem isso, né? Você esquece de uma parte, aí você fala, o menino aleijado. Ah, não tinha falado disso antes, mas tipo, tinha um menino aleijado ali na cena. Exato, cara. Isso, cara, eu tava lendo um livro do Woody Allen até, que ele fala que a comédia vem sempre da surpresa pra ele, né? A definição dele. Comédia é surpresa. Tava reparando realmente assim, cara, assim, e tava me causando incômodo, sabe? Em comédias americanas, né? Mais populares e, enfim, de outras nacionalidades também e tal. De que como tudo sempre tava no texto, sabe? Tudo sempre tava no texto e a gente tava se esquivando de usar a linguagem cinematográfica pra causar essa surpresa. Tu entrou no tema, manda ver. Não, mas é lá. isso, sabe? Assim, o Wes Anderson, cara, pra mim, ele é um escritor de vários gêneros, sabe? E, inclusive, um deles, que a gente trouxe aqui de forma cômica, mas de fato é real, a comédia. Ele é um escritor que usa a linguagem cinematográfica para trazer a comédia pro filme por meio de roteiro, sabe? Por meio não de
linha narrativa, por meio de não da história que tá sendo contada, mas por meio de como ele traz coisas e retira coisas do enquadramento, sabe, de cena, de forma abrupta. E essa forma abrupta é o que o Woody Allen faz. Já gera humor, É o que o Woody Allen fala, né? Que comédia é surpresa, sabe? A surpresa vem daí. E aí, no início do filme, hoje revendo, né, o filme, eu vi ontem, hoje revi, eu tava com essa cena gravada aí do menino, né, como ele diz no filme, do menino aleijado. O menino não aparece no início do filme, aleijado. Mas a gente não presta atenção nele, sabe? E aí, quando ele tem essa cena que o Rodrigo falou, de forma rápida, do nada, sabe? Ele vira a câmera, dá essa transição de chicote, sabe? E causa essa surpresa pra gente e mostra que tava ali o tempo inteiro, sabe? O garoto engraxando. E isso traz uma comicidade pra gente, sabe? A cena inicial, que é o próprio autor lendo ali um texto, sabe? Do nada tem esse movimento de chicote, essa transição de chicote, e mostra um garoto ali, tipo o neto dele, né? Atirando com uma pistolinha. Ele dando um esporro no garoto que vai atirar um bagulho nele. Exatamente, sabe? Isso traz uma comicidade porque ele traz algo pra cena, sabe? De uma forma extremamente surpreendente, de uma forma que a gente não esperava. E ele faz isso ao longo do filme inteiro. Você percebe, por exemplo, que, tipo assim, já que ele tem, teoricamente, o enquadramento mais fixo, mais rígido, ele usa o dinamismo fora. Então, foi o que o Gabriel falou, ele vai trabalhar a ideia de entrada e saída de personagem, às vezes até de uma forma muito engraçada, pra gerar surpresa, gerar comicidade. Eu vou dar um outro exemplo, Rodrigo. É um pouco mais pra frente do filme, mas é muito bom. Quando ele vai visitar ali, né, a pessoa na prisão, e tem um portão gigantesco de ferro, sabe? Gigantesco, portão 19. E aí ele aperta ali pra chamar o portão, e começa um barulho de ferro gigante. Blá, 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 tudo enquadrado, ele olhando pra aquele portão gigante. Blá, 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 blá. Daqui a pouco, do nada, toca um chicote, a câmera vai pro lado e tem um portãozinho normal, funcional, sabe? É óbvio que esse portão aqui, sabe, é de pessoas normais entrarem naquele local, sabe? Cara, tu tocou na parada mais importante do filme pra mim, que é como o cômico é trabalhado aqui. Porque se a gente tá falando de cinema mudo, obviamente ele vai usar dessa comicidade do humor do cinema mudo. E pra mim, tem um autor que é evocado nesse filme o tempo inteiro, que é o Buster Keaton. O Buster Keaton, ele é um humorista, ele é um ator que trabalha a comédia. O filme mais famoso dele é A General. Quem não viu, assista, pelo amor de Deus. É rápido, é maravilhoso. E ele trabalha exatamente com os enquadramentos dessa forma perpendiculares, câmera quase fixa, cenário todo englobado, para que você veja a fisicalidade da comicidade dele. E ele fala uma parada que eu acho que é foda pra esse filme, que é o seguinte: ele sempre encarou o humor no filme dele como a gag tem que ser natural, ou seja, você tem que linkar o personagem e seu contexto, e o humor tem que vir de forma extremamente natural. E isso tá aqui em Wes Anderson, porque o Grande Hotel Budapeste não tem necessariamente personagem querendo fazer graça. Não tem nunca. Não tem. Nenhum deles tá tentando ser engraçado. Não, nenhum deles se acham engraçado, né? Nenhum deles tá tentando ser engraçado. Exatamente. Muitas vezes a graça vem do enquadramento e de como algo é trazido ou retirado de tela. Engraçado você ter citado o Buster Keaton, que tem uma característica muito engraçada até no roteiro do The General e nesse aqui, que é você ir pra um cenário de guerra, né? Mas a sua preocupação era totalmente outra. E aí você entra no cenário de guerra e é a mesma piada do Buster Keaton de A General, né? Que eles estão no trem e aí do nada você vê lá fora o cenário de guerra, né? Mas eles não estão nem aí, porque eles estão resolvendo um outro problema. Isso acontece exatamente em Buster Keaton. Né? Essa piada é mesmo do Buster Keaton, mas antes ela é trazida pro interesse narrativo da história, sabe? Também de uma forma nova, que é o do jornal. Quando o Love Boy aparece com o jornal e vai levar o jornal, que é algo, né? Tem um clássico de cinema mudo mostrar um jornal em enquadramento com as notícias, e aparece a principal notícia que ele vai levar. O chefe dele é o quê? A guerra está chegando. A câmera vai pra baixo, a Condessa tal morreu. Essa informação é importante, não que a guerra tá começando, sabe? Essa informação, isso vai contaminar o filme inteiro. Ele já tem esse cenário, né, então, de piada que é parecido com o que o Buster Keaton fazia, mas você falou agora, Rodrigo, eu vi no Zero a cara do Buster Keaton, sabe? A forma do Buster Keaton de atuar é impressionante. Claro! Sim. Olha só, eu vou te falar uma coisa. Tem dois momentos que o Zero, por exemplo, tá sentado no feno esperando os prisioneiros saírem, fugirem, que ele tá numa posição com o bracinho assim, que é igualzinho o Buster Keaton sentado na General, enquanto aquela engrenagem vai mexendo nele. Vai ter essas duas imagens no Instagram pra galera poder ver, Rodrigo? Talvez tenha. Se o pessoal se comportar, talvez tenha. Ah, tá. E ele Tudo usa bem, também então. isso no escritor, porque o escritor, nessa cena que você acabou de falar, quando corta e mostra ele no quarto, ele tá sentadinho também no lado esquerdo da cama, quietinho, meio confuso com aquelas ideias que a história veio, e a posição dele de uma coisa tá meio perdida, ele tá meio cabisbaixo, é de Buster Keaton também, que era considerado o comediante mais sério, né, do cinema, né? Então, cara, eu não quero falar muito disso agora, porque eu acho que tem momentos muito importantes. Às vezes eu acho que o humor aqui no Grande Hotel Budapeste, ele é curioso, porque assim, os personagens não estão tentando fazer graça, mas muitas vezes o humor vem de um absurdo. Por exemplo, é a escada que não para de passar na tela, e a escada é gigantesca. Buster Keaton tem uma cena exatamente assim. Não, a questão da Exatamente. fuga é total cinema mudo. E você Ridículo. vê que é o contexto, né? Eu, por exemplo, o humor dos Trapalhões,
ele tem sua genialidade, por exemplo. Mas se eu vejo uma sketch onde esse recurso, por exemplo, uma escada gigante tá passando, provavelmente eu não vou me conectar com isso, não vou achar graça. Mas aqui, cara, é engraçado. Eu já esperava exatamente quando aquela escada começa a passar. Eu falei, cara, essa escada vai demorar pra caralho pra passar, quer ver? E demora, e eu continuo. E funciona. Mas é isso, é importante a pessoa entender o que funciona. Não é, você não vai gargalhar, é o tom. Você mantém o tom da comicidade, você mantém o sorriso, sacou? Isso é muito importante. É isso, é exatamente Vou isso. dar um exemplo de uma cena parecida que acontece em Corra que a Polícia Vem Aí, que acontece isso, assim, aparece uma femme fatale lá no filme e começa a filmar a mulher do sapato, tornozelo, e perna, e perna, e perna, e perna, e perna, e perna, e não para, e perna e joelho. Beleza, e coxa, e coxa, e coxa, e joelho de novo. É muito fácil. E coxa, caraca, sabe, isso é ridículo. É isso, exatamente isso, é linguagem de cinema mudo, tá trazido pra gente, sabe? Vamos falar então dessa comicidade, porque realmente é um momento. É muito incrível isso, meu Deus do céu. Por isso que eu adoro o Wes Anderson, acho esse filme genial demais. O cinema mudo, ele vai trabalhar, e o Buster Keaton fala isso, né? Por que ele deixa o enquadramento tão aberto e a câmera fixa? Porque ele quer a fisicalidade, ou seja, ele quer que a comunicação seja feita pela ação. Ação. Ele não vai usar muleta, ele não vai usar o diálogo, também não daria, mas ele não vai usar as cartelas pra isso. Dizem que, ele até comenta isso, eu vi isso num vídeo, que o cinema mudo na época, em média, tinha 250 cartelas, que são os diálogos escritos, né? E que o Buster Keaton usava no máximo 50, por volta de 50. 250, como o Rodrigo falou, pra pessoal ter uma noção, são 2 por minuto, sabe? Uma cada 30 segundos. Então, é quase um diálogo, como a gente vê hoje. É uma muleta real. É quase um diálogo, uma muleta real. E aí, o humor no cinema, ele foi realmente perdendo essa parte visual dele. Ainda tem a fisicalidade, você vai ter o Jerry Lewis, que vai trabalhar muito a fisicalidade e o contexto de cena, o absurdo. Você tem ainda, na galera mais recente, o Jim Carrey, ele vai herdar um pouco disso, em que ele usa o absurdo, ele usa a fisicalidade, ele usa as expressões. Por isso que a gente fica puto, por isso que a gente reluta, sabe, em trazer comédia aqui pro Enquadrando, cara. Porque a comédia fica pautada no roteiro, velho. Que é uma coisa preguiçosa. Preguiçosa. Perdão, me extravasei. Eu acho que o problema é que nos últimos, sei lá, 20 anos, eu acho que o problema é que a comédia no cinema foi muito contaminada pelos roteiristas que talvez sejam influenciados pelo stand-up. Então você dava pra um cara que escrevia diálogos engraçados e não necessariamente ele construía cenas engraçadas ou usava o visual do cinema e a composição de cena para ser engraçado. São poucos os diretores que trabalham dessa forma. Então o cinema hoje, comédia hoje, ela tá muito pautada no que é dito. E a gente sabe que hoje, se você ouvir um espetáculo hoje de humor, 80% é o que? Stand-up. Acho que mais até, cara. Até mais, botar, né? Até mais. E o Wes Anderson vem contornar isso, não, cara. Que é bom. Defender que stand-up é bom. Ah, sim. Pra teatro. Mas isso não é cinema, tá ligado? Isso não é audiovisual. É que é mais difícil. Trabalhar composição é muito mais difícil. Trabalhar o visual é muito mais difícil. E às vezes, assim, você citou o Jim Carrey, né? Que é um autor, versa tanto na comédia quanto no drama. Ainda assim, eu sinto que os filmes, no caso específico do Jim Carrey, por exemplo, esse humor, quando tá associado ao exótico, ao absurdo que a gente tá falando aqui, ele também tá muito no improviso, sabe? Não chega a ser absolutamente natural. Você vê lá o Ace Ventura, ele se parece muito com o Máscara, que se parece muito com, sei lá, o Mentiroso, sabe? Você tá usando muito mais a figura do ator do que basicamente do personagem. Muito mais, você quer dizer muito mais o talento particular dele pra gerar humor, né? Até aquela informação, né? O personagem, ele se mistura muito com o próprio ator, né? Você já enxerga aquele personagem muito mais como um ator. Eu tava conversando com a Jennifer, né? Porque não sabe aqui, é minha companheira e ela é atriz. E ela sempre fala isso, que tem camadas, camada do ator, camada do roteiro e camada do diretor. O que a gente tá trazendo aqui, né, de linguagem, né? Linguagem que o Wes Anderson usa, né? A linguagem do cinema mudo, é a linguagem do diretor. O que a gente tá falando aqui é como a linguagem do stand-up, né? A linguagem de piadas que estão no roteiro em si, gags, né? Estruturas de piada, né? Com punchline, né? Que vai terminar todo mundo rindo, são estruturas de roteiro. E estruturas que se pautam, né? No ator, né? Como o Jim Carrey, né? Como a gente falou, no tempo, né? De atuação e tudo mais, são comédias que se pautam, né, na camada do ator. E aí a gente vê tudo isso sendo trabalhado no cinema ao longo de todos os filmes de comédia, sabe? Que a gente vê. A gente tem filmes de comédia que são mais calcados no diretor, sabe? Na linguagem do diretor. Outros que são mais pautados na linguagem do roteirista, das piadas em si. E outros são mais pautados na capacidade do ator, né? De fazer a comicidade em si, sabe? E alguns que pra mim, todos são justos, todos são bons, etc. Sendo aqui, né? Poliana, passar pano. Todos são legais, legal, palmas. Mas pra mim, sabe? Assim, os que são acima da média são os que conseguem entremear em pelo menos 2 ou quiçá 3 camadas disso. E pra mim, o Hotel Budapeste, ele consegue entremear nessas 3 camadas. Não, o trabalho de comunicar o humor pela imagem é disparado mais difícil. Isso não tem comparação. Isso realmente não tem questão. Até porque pode ser cansativo, né? Por exemplo, ele faz algumas piadas usando o zoom. O zoom é um
um recurso cansativo. Se você exagera, né, você começa a ficar cansado de assistir o filme. Eu acho que o trabalho do Wes Anderson é exatamente vencer o cansaço por ele ter escolhido algo tão rígido. Entremear, né? Porque a gente tem bons atores com time bom, a gente tem movimento de câmera com time bom, sabe? E a gente tem roteiros com coisas absurdas, Mas sabe? assim, tudo dirigido por ele. Ele dirige os atores também. O time, ele encontrou o time também. Ele é a mão forte. E o Wes né? Anderson, pra mim, tem uma cena que exemplifica tudo isso, assim. Como é genial o humor encontrado aqui, ele parece que é fácil e bobo, e não é. A cena em que o Gustav, ele foge dos policiais, é genial, é absolutamente genial. E eu vou tentar construir, sabe, ele sai correndo ao longo do hotel, eu vou construir aqui pra que fique tão claro o trabalho que deu isso. E como o cinema muda é importante aqui. A piada, ela é construída na cena anterior. O Gustav, ele vira como uma piada mesmo de palco mesmo, né, de stand-up. O Gustav, ele vira pro Zero e fala assim, você já foi interrogado, sabe lidar com interrogatório? Aí ele, sei, tipo assim, eu já fui preso por um exército paramilitar bizarro da onde ele era. Uma milícia que matou a família inteira, tá ligado? E ele fala assim, tipo, e aí o cara, então você sabe que você tem que ficar calado. Aí beleza, ele fala, ok. Não, o termo que ele usa até, ok, so zip. É, exatamente, zip. Zip, assim, exatamente. tipo, é um deboche, sabe? É impressionante como esse moleque, ele é engraçado, E cara, aí, olha a genialidade, na cena corta, eles estão, e mostra já o saguão do hotel. E aí com a câmera perpendicular, obviamente, de Wes Anderson, pegando todo o saguão. Esse plano, ele é genial. Você tem os policiais na frente no primeiro plano, e eles estão ali, metade do lado esquerdo, metade do lado direito, dando espaço pra você ver a escadaria da onde virá os nossos dois heróis ali, o Zero e o Gustav, né? Só que já é interessante, primeiro, tem policial pra caceta, já é uma informação. Não tem dois carinhas que vieram, tipo assim, levar ele pra delegacia ou trocar umas perguntas. Não, tem vários guardas. O cara vai ser preso real, não tem discussão. E entra no primeiro plano também o Edward Norton, né? Que é um tenente, alguma coisa assim, um capitão, alguma coisa assim. E o que é engraçado é que, tipo assim, ele tá com um papel, ele tá com um mandado lá. Uma ordem de prisão. E eu acho interessante que parece que ele tá tão desconfortável que ele parece que ele tá relembrando o que ele tem que falar, sacou? Já é ridícula a situação. Ele não quer fazer isso. Não, eu acho que ele é incompetente também, sacou? Tipo assim, ele tem um quê de incompetente nessa parada. Então isso tudo tá no primeiro plano, já tá comunicando pra caramba. Lá no fundo tem a escada, vem descendo o Zero e o Gustav. E aí você vai se perguntar, cara, eles vão descer a escada inteira e eles vão vir andando até os policiais. É uma distância gigante e o Wes Anderson faz questão de deixar isso. Ele caminhando até os policiais. Isso já faz parte da piada. Não cortar, né? Deixar o tempo. Faz parte da construção da piada porque eles estavam longe pra caceta dos policiais. E na verdade não precisavam nem ter ido pra aquela escadaria, saca? Só que eles chegam até os policiais, o Gustav vira pros policiais e fala assim, vocês vieram me prender por suspeita de ter assassinado a Madame D? Aí eles, Aí ele vira e sai correndo. E volta todo o saguão do hotel fugindo ridiculamente da polícia. E enquanto todo mundo fica um tanto atordoado, o Zero também continua atordoado. Tipo assim, calma aí, é isso? Ele falou pra mim se eu sabia lidar com o interrogatório. É isso? Assim que ele lida? E essa piada, ela é toda construída com muita inteligência nesse aspecto, com a câmera parada, porque perceba, primeiro, a câmera demarca o seguinte, eles estão longe pra caramba dos policiais. Ele se aproximou dos policiais. Se era pra fugir, eles já podiam ter fugido há muito tempo. Eles podiam ter fugido da escada, eles podiam ter fugido do quarto que eles estavam, eles podiam ter fugido há muito tempo. Ele chega até os policiais único e exclusivamente pra confirmar se de fato eles estão ali pra prendê-lo. Quando ele fala, estão para prendê-lo, aí ele corre de volta toda a distância que ele correu. Então percebe como a construção de cena, ela comunica e ela torna a cena engraçada. Ela usa a comicidade pra comunicar. Você entendeu que ele vai ser preso de fato com os policiais ali, você entendeu uma certa incompetência ou desconforto do Edward Norton e você entende a piada sendo construída no sentido que o Gustav e o Zero estão vindo confiantes, cara. Confiantes, assim, a posição ereta do tipo assim, vou lidar com essa situação aqui, que é o que o Zero tá imaginando, sacou? Ele vai lidar com essa Vou tancar, de frente. Vou tancar. Aí ele chega e só pergunta, vem cá, eu sou suspeito do assassinato? E ele volta correndo. Cara, tudo é perfeito. Eu acho que eles acreditavam que era por causa do quadro, né? Era possível. Que eles estavam escondendo o quadro na hora, né? Que foram Que eles convocados. tinham levado o quadro, né? E aí isso vai fazer a piada lá na frente, justamente com, tipo, o quadro, ele deixou uma mancha na parede, né? E eles colocaram um quadro qualquer. Um quadro qualquer. Ninguém notou. Totalmente irregular. E olha só, o que você falou, encaixa essa cena que eles roubam o quadro, não tem um diálogo, bicho. Não precisa. E ela é incrível, não tem um diálogo. Eles se comunicam pelo olhar, ele e o Zero, né? Pelo olhar. Caraca, é realmente. Pelo olhar, velho, foi incrível. Isso aí, ele olha, o cara deixa o copo de leite dele no canto, vai correndo, pega o manquinho, ele vai lá, pega o quadro do Homem da Maçã. E você tem um sinal muito interessante do Wes Anderson aí, que é o que a gente tava falando sobre a surpresa, né? Como o diálogo não importa, e você, quando ele coloca um quadro que tem duas mulheres nuas, né? E tipo, já cria um choque porque você não espera. Um quadro completamente diferente, maluco. Diferente.
Exatamente. Esse cara não estaria no motel hoje em dia, tá ligado? E, tipo assim, você tem uma cena também que, outra vez, o diálogo não é tão importante quanto a imagem. O Mostafi, que é o Zero, né, dono já dos hotéis, mais velho, ele tá narrando, dizendo o tipo de senhoras que o Gustavo, ele se encanta, né? E ele fala loura, não sei o que, carente e tal. Aí, dado o momento, a imagem corta pra uma senhora fazendo sexo oral no Gustavo. E você fica assim, caraca! Então, assim, é a surpresa da imagem muito mais forte do que tá sendo dito. A imagem é sempre mais importante, mais impactante, trabalha com a ideia de surpresa. É muito bom isso, cara. É muito bom. Tradicionalmente, né? Eu sou conhecido como Gabriel Gaspar, o cara da mitologia grega. O Gabriel gosta de mitologia grega. Hoje tu não vai conseguir, né? Eu não tenho nada. hoje tu não vai conseguir. Eu não tenho nada de mitologia grega pra apresentar pra vocês, cara. Mas é o seguinte, cara. Eu vi esse filme e após revê-lo ontem, eu revi ele novamente hoje sobre uma nova ótica, sabe? Sobre a seguinte ótica. E a gente tá falando aqui bastante sobre tempo e sobre narração, né? E sobre tempo. E aí o seguinte, pra mim, cara, esse filme tá de uma forma totalmente indissociável da epopeia de Don Quixote, né? Não é uma correlação, assim, pra mim é carnal, sabe? É uma parada muito, muito temática. É uma parada que conversa diretamente com o tema do filme em si, cara, assim, porque eu li Don Quixote faz muito tempo, né? Quando o Fábio Rangel, nosso host, bateu o martelo que esse filme seria o próximo filme que a gente trabalharia, foi ontem. O Fábio, ele sugere o filme, mas ele já tá decidido. Já. Foi ontem. Foi na véspera da gravação. Tá não, foi na véspera, tem 3 dias. Tem esses aqui, mas a gente vai fazer esse aqui. A gente vai fazer esse, tá ligado? Porque eu acho melhor. Poderia ter sido esses, hein? Mas não é. Mas aí o Fábio, né, bateu o martelo. Vai ser... Grande Hotel Budapeste. E aí, quando eu vi, eu pensei, pô, tem uma correlação direta com o Don Quixote, do Cervantes. Direta. E aí eu vou explicar pra vocês por quê. Eu não tive tempo de trabalhar, porque eu tive esse insight ontem. Eu li Don Quixote, pô, sei lá, acho que no colégio, deve fazer uns 20 anos. E Don Quixote trabalha, particularmente, o seguinte conceito, de transição de tempo histórico, né? A gente teve a Idade Média e teve a Renascença, né? Depois a Idade Contemporânea, outras coisas. Don Quixote, tá ligado? É uma literatura muito clássica que veio dessa transição da Idade Média pra Renascença. E aí, assim, você vê que conta a história de alguém, de um cavaleiro, conta isso, algo na Renascença, a história de um personagem que vivia ainda em si, não na época da Idade Média e da idade romântica dos cavaleiros da Idade Média, mas na época da história e da mitologia e da atmosfera mitológica que era construída naquela época sobre esses cavaleiros. Então, assim, o Don Quixote é uma história contada na época renascentista, ou seja, uma época posterior à Idade Média, mas com um tom de um personagem que acreditava estar em uma época mítica, não real, mas uma época mítica, construída por meio de fatos, histórias e tal, de uma Idade Média clássica, heróica, medieval, de cavaleiros que combatiam, né, o bem versus o mal. E pra mim, esse filme, ele tem essa exata construção arquétipa, total. A gente vai falar, pô, tem o garoto, né, que é o Don Quixote dele. Sancho Panza. Não é só isso, sabe? Não é só isso de longe, tá ligado? Porque nosso Monsieur Gustave, como isso é de fato confidencializado no final do filme, sabe? O Monsieur Gustave, ele não vive na época dele, sabe? Ele vive numa época, aí a gente vai trabalhar, né, num retrocesso periódico disso, né? Assim como o Don Quixote, né, era idade renascentista projetado no passado de Idade Média, aqui a gente vê um personagem que é de uma idade moderna, reprojetado em uma idade renascentista. E aí eu vou falar pra vocês assim, que assistiram uma série muito boa que eu recomendo, Downton Abbey, sabe? Nunca vi. A série Downton Abbey, cara, é uma série que trabalha ali no final da nobreza da Inglaterra. E aí trata como servos, tem que tratar com um ar de heroísmo, de algo histórico, heróico, pessoas que têm por si só, né, um título simbólico, e como isso por si só é obsoleto para transição de século posterior. O Gustav Eight, sabe, isso é muito trazido no final do filme. Ele é essa figura quixotesca, que tem até ali o seu ajudante, sabe, em si, que a gente tá trabalhando aqui em transição de momento histórico, perfeito? É alguém que se recusa a viver no seu tempo. Eu vou te falar que eu não tinha feito essa relação com Don Quixote e gostei bastante. Até porque tem até o Sancho Panza mesmo, né, que é o Zero, Tem, totalmente, cara. E
ele vive, sabe, em outro período histórico. Ele se recusa a viver no presente. Toda vez que ele é confrontado com um choque de realidade do presente, ele tem um delay, sabe, de reação. Não, é o exemplo dele discursando pros funcionários doido pra comer. E ele tá discursando. Pra comer! Pra comer! E eu digo mais ainda pra vocês, esse respeito dele a esse passado que não necessariamente existe, além da própria imaginação dele mesmo, salva ele na primeira vez que ele vai viajar de trem. Se encontra com o Edward de Norton. Sim, o inspetor. Você é um cara que da minha infância, você do meu passado, foi importante. Então você tá salvo. Perfeito? Posteriormente a isso, sabe, quando a gente chega na época do nazismo, sabe, quando ele mostra o mesmo papel que salvou ele, o papel do passado. O cara rasga o papel e fala, não, ok, esse passado não existe mais agora. E agora você morreu, sabe? Não existe mais essa construção. Passou, né? E é engraçado que essa cena é até em preto e branco, né, Gabriel? Então é uma transição direta do filme. Eu acho que o Gabriel tem um ponto muito bom ao fazer essa comparação. Quando o Gabriel falou que ia falar sobre o Sancho Panza e o Don Quixote, me pegou muito não simplesmente a relação entre a dupla, que de certa forma existem muitas semelhanças, mas o fato desse personagem ele ser justamente o que o Gabriel falou. Ele representa na verdade uma concepção do tempo dele sobre um tempo anterior. Ele não é necessariamente igual à realidade do tempo anterior. Ele é uma projeção do tempo atual sobre o passado. Então ele romancia o passado. Não à toa, ele se relaciona sempre com pessoas que seriam idosas, né? Idosas. Que vivenciaram na prática esse passado. Isso, são teoria, eles, né? É ele do passado. E você vê que não há nisso um constrangimento, sabe? Ele não tá fazendo isso como, ele tem que fazer isso como sacrifício pra manter o hotel. Não, é porque ele vive na época em que aquelas pessoas eram jovens. E a gente falou aqui que as falas desse filme não comunicam, né? Não são tão cruciais pra comunicação, mas tem uma frase lindíssima no final desse filme, que é justamente quando o autor tá perguntando, né, pro Zero sobre o Gustav, e ele fala, olha, e a questão é justamente essa, né, sobre a personalidade dele, ele fala, olha, eu acho que ele já nasceu fora do tempo dele, ele já nasceu fora de contexto, ele é uma pessoa o Zero não é o tempo dele, o tempo dele é antes do Zero. É isso, cara. Perfeito, Daniel. E vale pra amarrar tudo que nós estamos falando até agora, você percebe assim, tipo, o Gustav, obviamente, ele tá deslocado, né, e ele se destaca muito por conta disso, pelos valores que ele carrega, o que ele acha que deveria carregar. E pra mim tem um plano que prova isso, um plano maravilhoso, em que a câmera, antes de mostrar ele isolado, com a roupa de dormir, no quarto simples dele, mostra primeiro os perfumes dele na frente, mostrando que, ainda que ele seja um cara simples, provavelmente ele não tem muita grana, a simplicidade dele de fato tá no quarto, mas ele ainda guarda a elegância naquele perfume, sabe? A elegância que ele carrega, né? Dos valores que ele carrega dessa época. Como você falou, cara, assim, que quer manter essa posição, esse status. E aí tem uma cena até que ele tá fugindo da prisão, né? Que o Zero fala pra ele, pô, então, tem onde a gente fugir? Não, tem não. Tem abrigo? Não tem não. Tem fantasia? Não tem não. Tem como escapar? Tem não. Tá, tranquilo, de boa. Show. Mas então, tem um perfume? Pô, tem não. É isso. Não tem um esconderijo, você não definiu esconderijo, não. Você não tem disfarce pra gente sair daqui? Não. Não tem um veículo pra gente sair? Não. Assim, o Zero não fez nada, basicamente, mas esqueceu o perfume. Essa cena é maravilhosa. Ela é maravilhosa em tantos aspectos. É, Lar de Panache. Lar de Panache. Como a gente falou aqui, né, a figura do Don Quixote, né? Como a armadura do Don Quixote fosse, como aquela armadura reluzente, Don Quixote fosse algo que protegesse ele. A armadura do Gustave Eiffel é o Lar de Panache. Aquele perfume que chega antes dele chegar e que permanece após o tempo dele ir embora. É aquilo que identifica esse personagem, até porque é interessante ele fazer esse recurso do pedir o perfume, porque isso vai ser usado também, né? Quando o Edward Norton ele chega no ambiente, ele identifica o cheiro do Panache, ele faz associação com o personagem, né? Ele faz, ainda é uma ferramenta. Eu acho que amarrando tudo isso, o visual desse filme, né, o cenário, o design de produção, ele vai comunicar muito nesse aspecto, né? Vale lembrar que no período é uma história dentro da história. Então, quando você vai contar a história do Gustave, né? Com ele, você tem ali a década de 30, mais ou menos, o início da década de 30, e você tem uma formatação diferente pro enquadramento, que vai ser 4x3, né? Que é uma formatação padrão, o cinema clássico mesmo, né? Década de 20, 30 e tal. O que é interessante é que você pega o hotel naquela época, que obviamente ele tava no auge do hotel, né? É vermelho, ele é intenso, ele é vivo, né? Ele tá lotado e tal. A guerra tá se aproximando, como diz o jornal,
jornal, a guerra vai tomar aquela região, o lado de fora ela é acinzentado, é branco, é frio, é muito mais sombrio do que aquele hotel, porque aquele hotel, ele é o próprio Gustave, é o que a gente tá vendo, não só porque ele movimenta, mas ele é o próprio Gustave, né? E aí tem uma relação que eu acho muito interessante, é o seguinte, o hotel, ele nesse período histórico em que ele tá no auge, ele usa muitos elementos vermelhos, né? Como a gente tá falando aqui, ó, como a composição é importante, design de produção vai comunicar. A Madame D, que é uma das senhoras apaixonadas por ele, né? Ela tá, quando ela vai se encontrar com ele, que é um encontro muito interessante, ela tá de batom extremamente vermelho e evoca o vermelho desse hotel, ou seja, ela tá apaixonada, é o amor, mas ela tá evocando o Gustavo. Rodrigo, você quer dizer pra gente quem é essa atriz? É a Tilda Swinton, né? É Tilda Swinton. Que ela tá inacreditável. Tilda Swinton. É o monge, né, do Doutor Estranho. Doutor Estranho. E o engraçado é que quando ela tá no velório dela, ela também está de batom vermelho, ela tá com a unha vinho, ela tá de sapato vermelho, que também evoca as memórias que ela tem provavelmente com o Gustavo, que é quem ela ama, que ela é apaixonada. E eu gosto muito do design de produção que tem em contraponto entre o hotel, que é o casarão dela, que tem a família lá sórdida, né, do Dimitri e tal. Como é um casarão, ele é sombrio, ele usa dourado escuro, dourado vem da riqueza, mas é escuro, é marrom fechado, tudo fechado, é morto, aquele é sombrio, que também faz uma alusão de como é o período da vida dela longe do hotel, quando ela não tá no hotel, né? E ela guarda essa paixão, esse hotel, nesses detalhes, o batom vermelho. Curioso que o que ela vai deixar pro Gustav é o quadro, que tem um valor inestimável, pelo menos na década de 30, porque o filme vai fazer esse exercício de passagem de tempo pra década de 60. A paleta de cores do filme muda. O hotel muda completamente, O hotel muda completamente, ele perde as cores vivas e o quadro, ele passa a ser exibido, né, em determinado momento, né, no saguão do hotel, e ele já não tem mais a mesma cor, a mesma vivacidade que ele tem no mesmo período. E aí, esse quadro, ele ficou muito famoso, né, até mesmo do ponto de vista sentimental pro Wes Anderson. Então, o original do quadro, ele fica no escritório do Wes Anderson. O original é o quadro da trás da mesa dele, né? Então, Caramba. É um símbolo também, realmente, talvez, da obra-prima dele, de fato, como o Rodrigo tá defendendo aqui. Sim, É a obra-prima dele. É a obra-prima dele. Eu adoro quando o Gustavo, ele roubou o quadro, ele fica olhando o quadro no vagão do trem e ele fica, eu nunca venderia esse quadro. Esse quadro lembra e representa Madame D e o nosso carinho, o nosso amor. Aí corta. Aí ele já tá deitado e ele fala, na verdade eu deveria vender. Porque, né, cara, é muito... Que vão tomar de mim. Né, Que tipo, vão é muito tomar de bom. mim. Eu vou escrever isso agora. Aí ele passa o papel pro Zero escrever, Passa o né? papel pra ele, pro Zero e fala, anote aí. Anote o nosso contrato. Então, vocês estavam falando duas coisas, né? Uma, o Gabriel vai falar sobre o perfume e fez essa relação com o Don Quixote. E outra foi o que o Rodrigo falou das cores. Ele tava falando sobre o batom vermelho, as cores do hotel antes e depois como isso vai mudar. E acho interessante que a cor fala muito com o Gustavo também, né? Porque quando ele percebe a cor da unha da madame, ele tem uma reação totalmente diferente de tudo que ele é. Ele é super classudo, né? Mas ele vai ter uma reação um pouco ríspida até com ela, né? Espontânea demais, né? Espontânea, né? E de que a cor tá muito errada, aquela cor tá muito errada. E acho que isso cria muito sobre esse personagem. Essa parada, essa cena, esse momento pra mim é um dos mais incríveis do filme, porque ele parece muito bobo também, no sentido de que ele interrompeu, porque ela tá tentando explicar pra ele que ela tá com pavor de não vê-lo nunca mais, né, de não voltar pra lá. Ele encara como se fosse, obviamente, carência, porque ela deve sempre sofrer quando ela tem que sair do hotel. E é engraçado que ele corta dessa forma também, não só gera nele essa espontaneidade um tanto grosseira, essa sinceridade um tanto demais, mas me parece também um mecanismo dele de distorcer o assunto, tirar o assunto pesado pra que ela se desligue desse assunto pesado e vá embora mais tranquila, porque ela tem que ir embora de qualquer forma, né? Ele também tem outras damas pra que ele entregue seus favores, sua paixão e tal. Só que isso é uma ferramenta, porque no primeiro momento que ela não consegue comunicar pra ele, de fato, por que ela tá tão amedrontada, né, de não voltar mais, ela não consegue, ele não pode evitar nada. Então ela acaba descobrindo que ela vai ser assassinada de fato pela família. E isso é um elemento importante que não parece. O diálogo parece bobo e esse corte parece insignificante, só que na verdade o corte dele parece que menospreza o que ela tá falando. Tipo assim, o diálogo aqui não importa, mas importa. Na verdade importa, porque ela estaria falando o ponto mais importante do filme. Eu acho muito engraçado o Zero, que ele tá no fundo sempre o Zero, e ele vê que ela tá contando talvez um segredo, ou então ela tá falando algumas intimidades ali, e aí o Zero, ele fica olhando pro teto como se ele tivesse querendo dar privacidade pra ela. É muito engraçado isso, cara. Meu Deus do céu, o Zero é foda. E aí, relacionando isso com o perfume que o Gabriel fala, perfume pra mim ele é uma coisa que traz, né, o quê? Memória afetiva. É aquela coisa que vai trazer, vai resgatar um momento da sua vida, sabe? Que você gostava e te joga direto ali. E aí, esse filme eu acho interessante que ele vai trabalhar o perfume, mas antes mesmo, ele vai fazer toda uma transição dos dias atuais. O início do filme você tem os dias atuais, da menina
entregando a chave até o túmulo do escritor. Você corta pra 1985, aí depois você corta pra 1968, que é o escritor conhecendo o Mustafa, e depois você corta pra 1932, que é quando você tem o Grande Hotel Budapeste no seu momento mais, no seu auge, né, no seu momento, no melhor momento da vida dele, que é quando o Zero conhece o Gustavo. Nessa transição você tem a passagem de tempo no cinema, então você vê todos os tipos de formatos que tinham os tipos mais populares de formatos que tinham em cada momento desses históricos. Então o Wes Anderson toma cuidado de, beleza, tô nesse momento aqui, então vou colocar um formato histórico, e até quando ele chega na década de 30 com o 4x3. E à medida que o filme avança, eu vejo muito essa discussão sobre, cara, o que a gente guarda na nossa memória. O filme, ele vai falar muito sobre isso, sobre essa relação que a gente tem com o nosso melhor momento, sabe? Às vezes esse nosso melhor momento, esse passado brilhante, distante, ele tá contrastado com um background de guerra, né? E aqui, um background terrível, um background aqui, no caso, um fascismo alemão. E aí você vê, né? Pra mim, à medida que esse filme vai avançando, ele fica claro, né? Que existe uma luta sobre essa memória, dessas questões mais profundas relacionadas à história, né? A história que a gente aprende, a história que existiu sobre aquela região, sobre aquela guerra, né? Aquela história mais pragmática, né? E a relação tá agora no presente com o que a gente lembra daquela história. E a nossa lembrança, né? Esse olhar mais vivo, mais brilhante, né? Pra mim, é muito isso. O Gustav, a gente acaba vendo o filme por uma perspectiva do personagem do Zero, né? E na perspectiva do Zero, o Gustav, ele é isso, né? Ele é esse personagem carismático, brilhante, extremamente educado, né? O herói daquele tempo, né? Cara, eu acho muito maneiro que você tem essas camadas de fantasia em cima do Gustav, em cima desse cenário caótico. É aquela história do telefone sem fio, né? Que uma coisa aumenta aqui, aumenta ali. Além de tudo, você tem a primeira cena da garota entregando a chave ao túmulo. E isso me passa a ideia de que, tipo, cara, eu não quero saber a história real, eu quero saber a história no seu viés, eu quero que você me conte, sabe? O seu segredo, a sua história secreta. É como se fosse a gente, na nossa perspectiva, olha, vou me entregar pra esse autor aqui, tá? Então, olha, eu vou aceitar tudo que ele vai me contar. E aí você entrega a chave. Eu digo até, na verdade, eu acho que não é só simplesmente essa questão de a história sendo transformada, é como você falou, é a história sendo tão subjetiva, porque depende de como foi a sua trilha, como foi o seu caminho de fato. Você percebe o Gustavo, pelo menos pela visão do Zero, ele não só ignorava, né, como ele se mantinha muito distante do que era o fascismo que estava tomando o redor dele, né? E ele se manteve muito distante, não só ideologicamente, como ele ignorava por completo tudo isso. Mas ainda assim ele foi atropelado por isso. Ele foi atropelado por essa realidade. A ideia da liga, dos concierges, dos chaveiros, e eu achei isso fantástico, porque assim, na verdade é uma rede de apoio. É uma rede de apoio que existia ali, rede de pessoas que têm certos valores para aquele momento que não condizem com aquele momento. E fica aqui mais uma informação, existe de fato uma rede internacional de receptivos de hotel. Que isso, sabe isso Elas não? existem. Caralho. Existe. É óbvio que ela não tá organizada de forma a tirar alguém da cadeia, por exemplo, mas ela existe essa rede, né? Existe essa rede. E uma cena que pra mim marcou muito é o casamento dele com a Agatha, né? O Zero com a Agatha, que é realizado pelo Gustav, e a paleta de cores desses membros forma basicamente uma bandeira LGBT. Se você pegar as cores com as quais os concierges estão vestindo, eles estão com uma paleta de arco-íris ali. Maneiro, eu só não tinha percebido não. Eu pensei que você ia falar de outra cena. Na cena do velório, por exemplo, quando o Dmitri ofende ele dizendo que ele é um pederasta, e logo depois ele fala, você é uma frutinha, que não sei o que. Aí ele para e fala, mas é tipo assim, como você quer me insultar? Onde que você quer chegar com isso? Tipo assim, você não tá me insultando com isso. Isso que você tá falando não é uma ofensa pra mim, exatamente. Não é uma ofensa, né? É muito interessante o quanto ele carrega esses valores, ele fica muito alheio, né? Mas a forma como ele enxerga, ele deixa muito claro, ele enxerga aqueles soldados, né? Ele enxerga que aqueles caras são simplesmente grosseiros e ridículos. É patético pra ele a postura daqueles caras. E o filme encara o fascismo de forma muito patética, e eu acho que ele tem uma cena pra mim, cara, que é absolutamente genial, que é a cena do tiroteio. Ela exemplifica tudo. Veja só, você tem o Dmitri, que ele é um burocrata que patrocina o fascismo naquela região, né? Basicamente, ele incorporou o fascismo naquela região, né? Ele vê simplesmente o Gustavo e o Zero saindo do elevador, e ele, como um garoto mimado que quer o brinquedo de volta, larga o dedo, sai atirando neles de qualquer maneira. Os tiros fazem com que todos os soldados que estão hospedados no hotel saiam dos seus quartos e saiam atirando também. E aí você tem os soldados que teoricamente são aliados da mesma facção, eles estão atirando nos outros, sem saber os motivos. E isso é a guerra. A maioria dos soldados que estão na guerra não sabem pra onde estão atirando, não sabem quem estão matando, não sabem o que estão defendendo,
E quem normalmente é patético o motivo, quem sabe, o único que sabe o motivo de estar atirando é o Dmitri, que é um motivo patético. Então essa cena é a exemplificação perfeita do que é uma guerra. Ou seja, motivos patéticos no geral, sabem que as pessoas estão matando as outras ou dando tiros nas outras sem qualquer motivo, sem entender necessariamente por quê. Talvez por uma ideia de nação muito distorcida, né? Tipo, é muito louco. Tem um ponto, o Gustav é um personagem interessantíssimo. O Zero também, e essa relação ela é muito rica. E é justamente da relação dos dois que tem um ponto que eu acho que é muito fora da curva do filme, que é basicamente o Gustav dando um esporro no Zero, logo quando ele esquece, né, o perfume. Ele faz uma série de comentários que são, né, absolutamente ofensivos. Ele acaba voltando atrás. Eles são comentários xenófobos, até pra ele, né? E quando o Zero, ele diz que a motivação da imigração dele, que ele na verdade é um refugiado de guerra, o panorama, a visão de mundo do Gustav muda totalmente. E aí o tom da conversa muda totalmente. Assim, vou usar o foda aqui. O Wes Anderson, ele consegue fazer a conversa que tava numa comédia, num tom humorístico, ele cai pra um tom absolutamente tenso e tenro, né? Há uma cumplicidade ali, e logo depois ele retoma o fio da meada. Então, assim, é uma oscilação de emoção que é importante, é marcante, é significativa. Eu achei isso, caraca, temos uma grande coisa acontecendo aqui. Essa cena inteira é grande. Essa cena também, ela acaba sendo um ponto de virada no filme. Muito doido isso, porque não necessariamente é aquela coisa que, tipo, sabe, eu direcionei agora pra um outro lugar. Você já sabia que ele já tinha fugido. Mas quando eles têm essa conversa, é o momento em que os dois, eles passam a ser iguais nesse filme. A conexão se estabelece. São irmãos. Eles falam isso, né? Nós somos irmãos. Engraçado que não sei se pode ser sobre a conexão deles, sabe? Pode ser como um entendendo o outro mais profundamente, mas até a forma de filmar é diferente. Antes, toda vez que era enquadrado no filme, mais a princípio, mais no início do filme, o Gustav e o Zero na mesma cena, o Zero tava sempre atrás. Ele tava sempre muito coadjuvante na cena, né? Então ele tá sempre atrás, fazendo uma cara assim, tipo, que tá deslocado. E o Gustav tá bem à frente no plano. Depois que isso termina, depois que essa cena termina, a partir disso, eles podem ser enquadrados mais ou menos na mesma profundidade, né, na cena. E muitas vezes até a cena de perseguição, o Zero tem protagonismo, né? Então ele tá na frente. Isso é uma mudança na forma até de enquadrar os dois personagens. É interessante isso, porque eu tinha comentado lá atrás que essas cenas, o Wes Anderson, ele precisa comunicar a emoção. E, obviamente, pelo lado visual também, né? Por essa configuração que ele vai gerar. E ele usa muito a ação pra gerar essa comunicação emocional. O abraço não é à toa. O abraço é um ato. O abraço é um movimento. O abraço é ação. E ele não vai usar só aí, né? Se você prestar atenção, por exemplo, na cena em que o Zero cai com a Agatha dentro daquele carrinho de doce, né? Que tem as caixinhas de doce, eles não se beijam, mas eles se abraçam. E se abraça apertado. É ação emocional. É a comunicação visual. Eles não se beijam, é um abraço. Entendeu? Então, tipo assim, ele sempre transforma em ação, um movimento, pra ele comunicar visualmente a parada, né? Mais sutil, talvez, seja no momento em que o Mustafa, ele tá contando a história, e aí, em dado momento, ele interrompe a história, né? E você vê que ele tá chorando. A iluminação fecha completamente, fica uma luz basicamente só no lado do rosto, do lado esquerdo do rosto dele, e que brilha a lágrima dele. E tem muita lágrima ali, pra deixar muito claro de fato que ele tá chorando, e não satisfeito, ele também toca a própria lágrima. Ele limpa a lágrima do lado direito pra reforçar mais ainda esse lado emocional. Ele tá marcando o lado emocional com ações, com pequenos movimentos, com ações pra reforçar. Tem um detalhezinho muito bonito nessa cena mesmo, que o Mustafa tá chorando, cara. Puta, é um detalhe muito bonito. A cena anterior, eles estão na prisão, o Mustafa tá na prisão, eles estão debatendo o plano de fuga. E que é muito interessante, que ele fica elogiando o traço do líder da parada. É muito bom. É muito maneiro mesmo. E tipo assim, e aí tem essa cena que eles estão debatendo o plano de fuga, e a câmera, ela enquadra no centro daquela mesa a caixa de doce. Nesse momento que ele enquadra a caixa de doce, que é da Agatha, naquele momento você ouve a chuva. E essa chuva interrompe essa cena, na verdade a interferência do Mustafa contando a história, porque ele tá chorando. Então, tipo, o choro dele é interpretado por esse contar da história como a chuva, cara. Tipo, o filme tá em pequenos detalhes. É muito bonito. O Wes Anderson, ele é muito delicado mesmo. Olha, o Wes Anderson é incrível. Estranho, né? Porque ao mesmo tempo que ele é muito delicado com umas coisas, ele se permite ser, bem mais grosseiro com outras, né? Então, explícito, vamos colocar assim. Mas faz parte da construção mesmo. Mas eu acho que isso é até a assinatura dele, né? Porque é o que a gente tá falando desse narrador. Exatamente. Não, saber oscilar entre essas duas nuances, cara, pra mim é a parada dele. O narrador é muito explícito, né? Ele explicita tudo com o narrador, mas tá tudo na tela, assim, caraca.
O William Dafoe, vou comentar a cena que a gente tava comentando aqui em off. Tem a cena de perseguição de trenó. Que ridículo. Cara, aquilo é sacanagem, mas né? Na moral, aquilo é sacanagem. Aquilo é muito Porque o Fábio ressaltou bem. Cara, o William Dafoe é um monstro no piloto. Ele é o melhor esquiador que existe, né? E é engraçado, você vê ele lá no fundo, né? Tem um plano, né, mostrando a cara do Zero, né, e do Gustav, e aí tem um contraplano mostrando ele lá no fundo, fazendo zigue-zague, sinistro. Absurdo. E aí depois você vai descobrir que o Wes Anderson, ele vai brincar sacaneando a SS, chamando a SS de zigue-zague, em vez de SS, ZZ, zigue-zague. Que é ZZ, pode crer. Nessa cena, pra mim, tem uma das melhores falas do filme, assim, que, tipo assim, o Zero, eles já estão descendo, né? E, tipo assim, eles só estão engolindo aquelas plaquinhas. Tipo, eles não conseguem fazer um zigue-zague. Aí, ele vira pro Gustavo, aí ele fala assim, mas vem cá, a gente vai fazer o que se pegar ele? Aí o Gustavo dá uma pensada assim. É muito bom. Não sei, ele é um assassino, tipo, homicida. Só que, realmente, o cara é o mais perigoso, tipo assim, de todo o planeta. E os caras estão atrás deles, os dois pateta. É muito E foda. tu vê a construção do humor, né? Porque até eles chegarem no Search, que era o cara que eles queriam pegar a informação, tem toda uma passagem muito difícil, né? Então tem que parar o bondinho no meio, trocar bondinho. Tem um monte de intermediadores, né? Aí finalmente chega no cara e quando o cara vai dar a informação, ele morre. E esse cara aí do zigue-zague, esse cara é um monstro. Ele chegou ali antes. É muito Mas foda. sabe, é o Joplin, que é o William Dafoe. Mas sabe por que o Joplin é foda? Ele tem os caninos, na verdade, grandes embaixo, na parte de baixo, nos dentes de baixo. E, cara, ele faz pra mim uma relação direta com o Nosferatu. Ele é um Nosferatu com os caninos embaixo. Parece um vampiro de fato. Exatamente, cara. ele parece um vampiro. Pô, a cena dele jogando o gato pela janela. Pelo amor de Deus. Tipo assim, como assim, cara? É muito foda. Não, o Rodrigo mencionou o Nosferatu, até realmente o figurino dele remete ao... Remete, e tem uma coisa, o figurino dele. Na verdade, o figurino dele vai ser uma homenagem, que é uma jaqueta de couro, ele usa uma motocicleta também. É uma homenagem, na verdade, ao vilão de um filme do Hitchcock, chamado Cortina Rasgada. E o interessante é que o Wes Anderson fez uma pesquisa em filmes de hotel, que se passava em hotel. Ele viu vários filmes e, inclusive, viu Cortina Rasgada, que ele simplesmente emula uma cena. É a mesma cena. É incrível a sacada que ele tem. Porque em Cortina Rasgada tem uma cena que é o seguinte, o Paul Newman, que é um protagonista, ele tá, de fato, fugindo de um cara, que é o vilão do filme, que tá vestido de jaqueta de couro, tem a motocicleta. A cena é igual. Tipo assim, ele tá passando por um saguão onde tem umas faxineiras ali, umas senhoras esfregando o chão. O interessante é que esse esfregar do chão, no filme do Hitchcock, é forte pra caramba o barulho delas esfregando e já marca bem na sua cabeça, assim, que o barulho é importante pra essa cena. Ele sai daquele saguão do prédio, aí mostra o vilão lá, o perseguidor, lendo o jornal exatamente como o William Dafoe. Aí quando ele vê um ônibus, entra no ônibus, do ônibus ele vê o perseguidor do lado de fora pegando a motocicleta, exatamente como é aqui com o William Dafoe. Aqui tem um detalhezinho maneiro, né? Quando o advogado fecha a cortininha do ônibus, tem o reflexo do William Dafoe na motocicleta, isso é uma sacada absolutamente genial. Aí em Cortina Rasgada, esse cara, o Paul Newman, vai pro museu também, ele vai pro museu pra tentar fugir desse cara, desse perseguidor, chega no museu, e aí a sacada do Hitchcock é maravilhosa, porque o que acontece? O Paul Newman, ele vai entrando no museu, que tá completamente vazio, e você fica ouvindo os passos dos dois. Então o Paul Newman, ele tá se guiando pelos passos do cara que tá perseguindo ele pra calcular mais ou menos a distância. Diferente daqui desse filme, você não vê nunca mais o perseguidor, você só ouve os passos dele. Então você tá sempre calculando junto com o Paul Newman se o cara tá próximo do Paul Newman ou não. E aí o Paul Newman vai pegando uns corredores, ele pega umas escadas, e quando ele chega numa saída, ele para, tenta ouvir os passos, não ouve os passos, então o cara não tá próximo dele, ele abre a porta e sai do museu e consegue fugir. Aqui é completamente diferente, e é sacada do Wes Anderson, porque ele faz a mesma cena. Se você viu Cortina Rasgada, você vai pensar que o advogado vai conseguir fugir, e só que tem uma diferença. O William Dafoe tira os sapatos, ele persegue o cara agora de meia, teoricamente fazendo uma relação do tipo, você não me ouviu? Porque agora eu estou andando de meia, não de sapato. E aí quando vem a cena fantástica do advogado, ele abre, vê a bicicleta, tu pensa assim, puta, ele fugiu, e aí do nada ele recebe um toque do cara, Joplin fecha a porta e corta os dedos dele fora. Os dedinhos no chão. Os dedinhos dele. Cara, é muito maneiro, porque o Wes Anderson faz, pra quem viu o filme do Hitchcock, você pensa que o advogado vai fugir, só que aqui é o contrário, ele é pego, e também se você viu esse filme primeiro, você vai ver o Hitchcock, tu vai achar que o cara vai ser morto, e não, ele vai conseguir fugir. Esse lance dos sapatos, muito maneiro, porque eu fiquei, cara, por que ele tirou os sapatos? Fazia sentido. É uma homenagem. Pô. E engraçado, essa parte do perseguição que o Daniel citou, tal, descendo a montanha, tem um momento que parece que ela é acelerada, né? Igual o cinema mudo, né? Lá no... Não é acelerado, é que na verdade o cinema mudo usa 16 frames, então você tem uma sensação de que é tudo meio acelerado, meio
rapidinho, os andares são engraçadinhos, né? É bizarro. Talvez ele tenha acelerado ainda mais, porque ficou muito engraçado. Fica muito engraçado, o cara cortando. Parece muito maquete, né, tá ligado? Assim, Não, certamente. personagem passando em maquete, tá ligado? Certamente. Tem uma cena que eu queria comentar antes da gente caminhar, acho que pro final aqui, é que é uma montagem do grupo, né, da aliança aí dos concierges, cada um acionando o próximo. Bom. Cara, isso é muito bom. Isso é Porque muito bom. é de uma criatividade muito grande. É a cena dos concierges que eles estão invocando cada um o próximo, né? Pra reunir ali aquele grupo. Cada um deles é absolutamente diferente. E você vê que eles largam o que estão fazendo na mão dos ajudantes pra atender o telefone, né? E o diretor, ele mostra o quanto eles largam realmente qualquer coisa, prioridade máxima. Qualquer situação. Prioridade O máxima. cara vai fazendo a respiração boca a boca, o cara fica pra trás, né? Pô, muito bom. Exatamente. Esse humor é muito delicado, Cara, né? tem o Bill Murray nessa cena, é muito bom. Cara, não, e também vou falar aqui um pouco da cena do quando eles estão fugindo da prisão, o personagem, né, o grande chefão apresenta seu plano e leva ele ao consigliere, né? E a primeira observação do Gustavente é: quem desenhou essa porra? Cara do cães de aluguel, tá ligado? Assim, porra, o chefe dos bandidos, tá ligado? De tudo, tá ligado? Porra, como assim que desenhou? Fui eu. Cara, traço incrível, velho. Exatamente. Em momento nenhum, esse personagem, sabe, o Gustavente, ele tá dentro de um impulso de emergência, constrangido por impulso de que tem que fugir de lá. A todo momento, ele faz uma pausa longa, sabe? Faz um comentário de 100 anos atrás, sabe? Sobre algo. Cara, a cena que o cara entra, um do grupo pula no alçapão pra matar a galera jogando pôquer, e ele entra sozinho, os caras ficam olhando de cima, pô, termina com todo mundo morrendo, e aí vira o Gustavo e fala: eu acho que isso foi um empate. Não, e ele apresenta, ele chega pro Zero, depois fala: esse aqui é o fulano, esse aqui é o fulano. O outro, infelizmente, faleceu na fuga. Faleceu. Situação normal, tranquilo, quando eles estão fugindo pela escadaria gigante de palhaço, né, que a gente falou, e aí do nada parece um dedo duro, né, quando eles falam: eles estão fugindo, e aí parece um cara gigante que ele ajudou anteriormente, que como a gente sempre falou, né, o passado ajuda ele, né, ele é salvo sempre pelas reminiscências do passado, e aí um cara gigantesco do passado que ele ajudou, salva ele, e aí ele vira pro cara, o cara acabou de esfaquear um com o outro pelo pescoço: ô, meu querido, gigante, sweet. Gentil, gigante, obrigado. Gentil, gigante gentil. Eu acho que é uma mensagem muito legal, cara, que mostra o quanto a gentileza realmente pode salvar teu rabo, sabe? Tipo assim, pode salvar tua vida, cara. Mas aí, cara, é interessante que o filme ele vai todo numa temática de humor, né? E vai até o final, onde você tem uma cena totalmente em preto e branco, né? Sobre o último encontro. Ali não tem fantasia. Ali, cara, é impressionante, né? Ali não tem fantasia. Muda a forma de filmar, fotografia, né? Vai pro preto e branco. E aí a gente vai ter um tom mais real, um realismo ali naquela cena, né? Aí virou a lista Schindler. Me evoca a lista de Schindler também, é o mesmo tema, é o mesmo formato. Mas sabe uma coisa interessante? O realismo não vem pelo cinema, ele vem pelo Zero falando, porque na verdade a gente não vê ele sendo morto, a gente não vê ele levando tiro. É como se o Zero estivesse resguardando ele, resguardando a imagem dele, resguardando esse momento. E até a forma literária, né, que o Zero aborda pra narrar esse fato, né, é em si de que ele, de fato, virou, né, algo que ele contemplava, sabe, e absorvia, respeitava, admirava. Ele virou uma pessoa de um passado antigo. Ele virou um símbolo, né, cara, Algo que não existia naquele tempo, sabe? Ele, de certa forma, se transformou totalmente, sabe, em algo que não era mais contemporâneo. A gente não falou em nenhum momento aqui da Agatha, né? Quer dizer, tocamos superficialmente na Agatha. Curioso o fato dela ter o México em forma de cicatriz no rosto. Mas imagino, eu não tenho essa informação não, mas imagino que seja uma homenagem à Agatha Christie, porque toda essa nuance de mistério do quadro, o que tem dentro do quadro, remete muito à literatura promovida pela Agatha Christie. Então eu fiquei muito com essa relação. Não sei se de fato é essa a intenção. Qual a relação, Daniel, da Agatha Christie com o México? Não com o México não, mas com a Agatha, a personagem Agatha, porque o nome da menina aqui... Mas qual é a relação? Não tem relação nenhuma com o México. A Agatha Christie é a autora e a personagem é a Agatha. E o filme, eu só usei o México pra identificar a Agatha, a personagem. Caraca. É que da forma que você falou, parecia que a Agatha Christie era mexicana. Eu fiquei, ué? Não. Mas pra mim tem essa correlação, assim, porque a história conta a história de imigrantes em um país, sabe? Que de certa forma absorvem e assimilam a cultura, né, daquele país e posteriormente, né, isso transforma-se em uma linguagem de busca, né, de crime, que é uma linguagem da Agatha Christie, sabe? Então, assim, o fato de ter uma mancha mexicana, sabe? Remete ela à própria identidade do Zero, de que é um imigrante, digamos assim, legal naquele país, ao mesmo tempo que ela é a Agatha, sabe? Que tá remetendo a uma construção, a uma base
base legal, uma base legalista, sabe? De quem cometeu o crime, ao mesmo tempo que estão vivendo uma realidade transformadora de um nazismo eclodindo, né? No leste europeu. Tudo isso tá mesclado, sabe? Eu quero voltar na cena preta e branca ainda. Primeiro, essa cena ela faz uma rima visual com a cena anterior, né? Então, a cena em que o policial chega na cabine e vai pedir os documentos do Zero, né? Só que como ela é filmada com preto e branco, você já tem uma noção, já cria uma tensão de que, tipo, a finalização não é a mesma. E quando começa essa cena, eu já tenho essa ideia, a finalização não é a mesma. É interessante que a outra cena, que se você olha ela totalmente muda, você entende tudo que tá acontecendo. É engraçado que ele usa até um recurso que é muito parecido do cinema mudo. Quando o cara vai ler o papel do Zero, você vai ver o papel ele é cartelado. Ele não é filmado o papel na mão do cara, né? Então até isso parece muito com o cinema mudo. E você percebe tudo que tá acontecendo. A cena cria uma tensão só com os olhares. E acho legal ainda, porque o olhar do Gustav para o Zero me lembra muito um filme. Me lembra muito A Vida é Bela, um italiano. Quando ele tá prestes a ser executado, os dois eles se entreolham, o Gustav e o Zero. E o Gustav faz um olhar pro Zero como quem, ó, pode deixar que eu vou resolver isso aqui. Ele levanta a sobrancelha, eu vou resolver isso aqui. E cara, isso tudo tá na cena, no mudo, não precisa ter nada, você não precisa ter diálogo. E aí você percebe que essa cena tem um detalhe muito interessante, porque nessa condição também, agora ele é um burocrata. Ele é dono de um hotel, ele já tem toda a herança, só que ele ainda tem a mesma dignidade. Ele se comporta da mesma forma do que lá atrás, quando ele simplesmente era um concierge. Então assim, tá aí a dignidade do cara, é a comprovação de que ele não deixaria ofender, não deixariam que ofendessem o irmão dele agora, o amigo dele agora, que é o lobby boy, só pelo fato de que ele agora é um burocrata que poderia resolver isso com dinheiro, ou poderia resolver isso simplesmente com uma chantagem. Dignidade. O problema é que a realidade vai atropelar essa dignidade dele, né, porque é um pouco mais cruel do que simplesmente respeitar o brio, a dignidade de um homem isolado. E né? até a montagem, parece uma montagem de cinema mudo, né? Você tem um close na arma, né? Na verdade é um plano detalhe, né? Na arma, assim, antes do Zero tomar a porrada com a arma. Pô, parece muito cinema mudo, cara. Impressionante. Ó, você falou de cinema mudo. Tem duas cenas pra mim que remete muito ao ápice do cinema mudo. A qualidade máxima, que a gente chamava aqui da encenação, que é como você comunica com o cinema mudo. Dois detalhes, são duas cenas. Uma é nessa prisão. Eles acabaram de fugir e aí você tem na cela todos os policiais e você tem o Edward Norton, né? Que é um dos investigadores, ele tá no buraco. E é interessante que ele tá dando ordem. Não, ó, então daqui a 50 km bota no fulano, investiga não sei o que, bota a guarda no trem, não sei onde, na estação tal. E aí quando ele olha pra porta, você tem dois policiais, porque o que acontece? O Wes Anderson, ele é inteligente, como a formatação tá em 4x3, né? Você acaba tendo muito, o que eles chamam de muito ar sobre as cabeças dos atores e muito chão sob os pés, né? Porque você tem um formato mais quadrado, né? Então você precisa ocupar esses espaços para que a composição não fique desequilibrada. E é interessante que ele mostra, ele faz uma subjetiva, né? Que é o olhar do Edward Norton, da entrada da cela, e você tem dois policiais, e mais ao fundo você tem uma sombra de alguém. Caraca, meio tem rápido. uma sombra de alguém, realmente. Uma sombra de alguém, você não percebe direito quem é. E aí o Edward Norton fala, quem é você? A câmera volta pra lá, e tá a sombra. A beleza da parada, que é absolutamente genial, é que o movimento dos policiais... De um policial, né? Dos dois, mas o que importa é de um, né? O movimento dos dois policiais olhando pra trás pra olhar essa sombra que tá atrás deles, faz com que um dos policiais desvie o rosto da luz e tire a sombra do rosto do cara que tava atrás dele, que é o William Dafoe. Então, assim, é um movimento do corporal do policial olhando para as costas dele próprio, que faz com que ele revele o William Dafoe, porque ele tira a sombra do rosto dele. Cara, isso é cinema mudo num outro patamar, é outro nível de patamar. A outra cena que eu acho linda também, desse trabalho de composição, no velório, quando você tem ali, depois do duelo, de um dando soco na cara do outro, que é lindo, é maneiro pra caralho. Isso é muito foda, é muito foda. É muito bom. É muito maneiro. Bom. O cara faz uma porradaria entre quatro, que basicamente é um soco de cada um. E funciona muito bem, né? Uhum. Aí você tem uma composição em que basicamente você tem do lado esquerdo o Dimitri, e você tem o capanga dele, o capataz dele, que é o William Dafoe, agarrado nele logo atrás, né? Eles todos de preto. E do lado direito você tem o Gustav, todo de roxo, e entre eles tem um espaço vazio. E tem uma tensão ali, os dois estão enfurecidos e tal. Esse espaço, como eu falei, a composição, o Wes Anderson precisa ocupar esses espaços, né? E ele ocupa esse espaço com outros personagens que se aproximam. Então você tem o mordomo, aquele mordomo de branco que é o importante para a trama, que é o X lá, o Sergei. Ele fica logo no meio ali de branco, aí se levanta o Zero, né? E depois chega também o advogado. O advogado fica atrás de todos eles, no fundo de todos eles. E a composição deixa todo mundo em evidência, é muito foda. O interessante é, esse mordomo, ele tá de branco e no centro do enquadramento. Então ele tá separando exatamente o Dimitri do lado com o capanga tudo de preto e o Zero e o Gustavo todo de roxo. Então ele tá separando, porque ele tá de branco, ele é muito diferente de tudo. Ele tá separando o enquadramento. Do lado dele tem o Zero. O Zero coloca o chapéu. Quando ele coloca o chapéu pra se recompor,
estupor, que ele acabou de levar um socão do William Dafoe, ele coloca o chapéu, ele esconde na hora o advogado. Quando ele bota o chapéu, ele esconde o advogado atrás dele. E aí, ele só vai revelar o advogado quando ele toma um susto, porque o Dimitri dá um grito, todo mundo toma um susto, aí o Zero toma um susto e se afasta. Quando ele se afasta, ele revela o advogado atrás dele. E o advogado, ele tá encarando o capataz muito sério e preocupado. Ele tá a cena inteira encarando o capataz preocupado, sério, encarando ele, e você vê isso no final quando o Zero se afasta. E você, futuramente, numa cena posterior, esse capanga vai acabar matando o advogado futuramente. Então, cara, é uma composição de cena, porra, muito maneira, cara, muito maneira. Me permita apenas complementar essa composição de cena, cara. Permito. Com esse personagem do William Dafoe, né? Ele é claramente o assassino perfeito de todos os jogos de detetive, né? Que a gente quiser jogar, sabe, jogo clássico de detetive. E isso é trazido pro filme de uma forma perfeita, cara. Porque, assim, dois momentos que ele tá fazendo uma ligação telefônica, tá sendo enquadrado, uma cena do ponto de vista dele, da mesa dele, em que tem todas as armas que um assassino pode matar. Tem um veneno verde, sabe? Tem uma faca, uma pistola, sabe? Um estrangulador, tem tudo, sabe? Assim, enquanto ele tá conversando com as pessoas. E ele veste um soco inglês o tempo inteiro. Exatamente, sabe? Então, assim, ele é o assassino perfeito de um jogo de detetive que você quiser jogar. Muito foda, muito foda. Tem uma cena dele que eu acho muito boa, assim, que ele vai intimidar a irmã do mordomo, né? Que depois ela vai perder a cabeça, coitada. E o policial vai falar, traz o cesto, traz o cesto. O filme vai brincar com a gente achando que seria a Agatha. Né? Agatha. Pois é, muito foda. E aí ele chega na casa dela, e a casa dela basicamente parece uma vila, né? Que tem as casas em volta, assim, né? E tá nevando. Só que a impressão que te dá é que aquilo ali parece um saguão fechado, assim, sabe? Tipo, você não encara muito como uma vila. Então dá a sensação claramente que a neve é ele que tá produzindo. Tipo, o cara é tão frio, o cara é tão destemido que ele tá gerando aquela neve em volta dele. E é legal que quando a irmã começa a mentir pra ele, fala assim, não sei onde tá meu irmão, ele vai ficando puto, a neve fica mais forte. Fica mais forte em volta dele, assim, é muito, cara. Pô, é uma porra de um tritão, né, velho? É um ser mitológico, né? O William Dafoe, ele pode estar 1 minuto no filme, mas ele sempre entrega, cara, ele sempre entrega. Ele é uma entidade. O William Dafoe é uma entidade, é isso. Cara, eu gosto muito do advogado, eu gosto muito do Jeff Goldblum. Eu adoro esse maluco, cara. Tipo, o cara fez o Jurassic Park, ele sempre faz esse personagem, mas é muito maneiro. Ele segurando o papelzinho, parece que ele não tá nem tocando o papelzinho. Tipo assim, adoro, cara, adoro. Que muito filme. foda, muito foda. Não, o casting desse filme, impressionante como o Wes Anderson consegue esses castings, né? Porra. É contato. Porque ele é respeitado pra cacete, ele meu é irmão. muito respeitado, né? Pra cacete. Ele deve ser um cara bem quisto, tá ligado? Ele deve ser um cara gente boa, num grau. E é isso, você pode não gostar dos filmes do Wes Anderson, mas tem que respeitar, porque o cara, ele é um monstro. Respeita o pai. Ele é um monstro filmando, cara. Ele é um monstro. E tá aí, né? É muito, muito autoral. Ele faz a direção. Cara, o filme mais bonito que eu já vi nos últimos anos, assim, é lindo no nível. Eu comparo ele com Mad Max, de tão bonito o último Mad Max, assim, é lindo demais o filme. Fotografia, assim, cara. É muito bonito. E, cara, muitos detalhes muito legais de assistir nesse filme. E vale a pena fazer esse esforço que a gente comenta em algumas cenas de ver elas sem som e sem diálogo. Sem som, cara. Vou dar outro exemplo aqui, cara. Na cena da leitura do testamento, tá ligado? Quando o conselheiro é chamado pra ler o testamento, ele entra numa sala. Se você ver essa cena sem som, a sala parece uma sala de toda decorada com temas de caça. Cabeça de bicho, e sabe? toda hora ele coloca o Dimitri entre esses chifres, assim, parece que ele próprio é um javali, os chifres saindo do ombro dele. A composição é muito inteligente, cara. É muito inteligente, cara. É isso. Passa a imagem sem precisar. E a questão do figurino ressalta que a presa é o Gustav. Pô, muito foda. Não dá. Realmente. Não, vou acabar, inclusive, com uma citação. Vou acabar com uma citação do próprio autor. O filme é baseado no Stefan Zweig, né? Na vida e na obra do Stefan Zweig. Um autor que eu não sabia que era tão relevante assim e que no final do filme a gente sabe que ele morreu em Petrópolis, né? Eu fiquei com essa dúvida, cara, quem é esse cara, né? Porque ele, o final da vida dele foi aqui e aí eu fiquei, cara, quem é esse cara no final das contas, né? Por que eu não sei dele, né? Já que ele é tão relevante assim. E aí eu fui pesquisar um pouco da história do Stefan Zweig. Porra, incompetência tua, irmão. Incompetência nossa, não tem. É claro, cara, né? O Stefan Zweig morreu em 42, aqui em Petrópolis. Eu falo aqui em Petrópolis, que é muito próximo do Rio de Janeiro, aqui onde a gente está, né? A gente, 1 hora daqui, Petrópolis. É uma cidade, né, histórica, importante do ponto de vista da história do Brasil, mas ele é um autor judeu e ele vem ao Brasil algumas vezes ao longo da sua vida. Tanto ele quanto a sua segunda companheira se suicidam em 42 em Petrópolis. Eu vou ler pra vocês aqui uma parte da carta dele de despedida, que eu acho que conversa muito sobretudo com o Gustav. Conversa um pouco
com esse personagem. Eu vou ler aqui pra vocês. Cada dia eu aprendi a amar mais esse país e eu não gostaria de ter de reconstruir minha vida em outro lugar. Depois que o mundo da minha própria língua se afundou e se perdeu pra mim, e minha pátria espiritual, a Europa, destruiu a si própria, né? Tá falando do nazismo, né? Que tá assolando a Europa nesse momento. Mas pra começar tudo de novo, um homem de 60 anos precisa de poderes especiais e meu próprio poder desgastou-se após anos vagando sem um assento. Por isso, prefiro terminar minha vida no momento certo, como um homem cuja obra cultural foi sempre a mais pura de suas alegrias e também a sua liberdade pessoal, a mais preciosa fruição nesse mundo. Deixo saudações a todos os meus amigos. Talvez vivam para ver o nascer do sol depois dessa longa noite. Eu, mais impaciente, vou embora antes dele. Stefan Zweig, 1942. Então, eu acho que conversa muito com esse personagem, né? Que tornou o filme até mais simbólico pra mim, assim, realmente. Hoje a casa em que ele viveu é um centro cultural dedicado a manter a obra dele. E fica aí, próxima vez que eu for a Petrópolis eu vou procurar a casa do Stefan Zweig. Não, também, caramba, fala muito com o filme mesmo e deixa mais tocante ainda, né? E, cara, que droga. Caramba, porra, que clima. Mas eu acho maneiro, Daniel, essa relação com o Gustav e você ter estrago essa informação, porque coloca o clima onde é o clima do personagem principal, né? Do Zero que tá contando essa história pra gente, que é o clima do escritor que tá passando essa história à frente, sabe? Essa tristeza da perda, né? Daquela memória, daquele lugar, que você conheceu um dia, né? Profundo. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante é que o próprio Mustaf, né? Que é o Zero mais velho, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, porque o escritor vai perguntar pra ele por que ele ficou com o hotel, por que ele fica naquele quartinho, e ele fala, não é pelo Gustav, é como se o Gustav tivesse tido uma vida completa dentro da fantasia dele, ele tava inteiro sempre, né, por mais que a vida dele tenha sido interrompida, ele viveu, não tudo, mas muito do que ele poderia ter vivido, e ele fala que, na verdade, ele guarda aquele hotel e ele guarda aquilo pela Agatha, né, porque sim, eles foram interrompidos, né, tipo, a Agatha morre muito nova, né, então assim, é tocante demais isso, você imaginar que aquele cara, ele mantém aquele quartinho da onde ele começou a trabalhar, e a primeira vez que mostra esse quartinho do Zero, é muito tocante e engraçado você perceber que ele não tem nada, que a decoração dele das paredes basicamente é o uniforme dele e a escova que ele limpa o uniforme. É só isso, tá como decoração da parede. E ele mantém esse quarto depois, que obviamente tá mais arrumadinho, com tons de laranja, que dá uma ideia de conforto, de reconforto, né, porque ele vai se refugiar lá. A memória dele mais intensa, que traz a Agatha, tá ali, e não o Gustav, né. É muito interessante, parece que a história com ele e com o Gustav tá completa, eles viveram o que tinham pra viver, né, muito bom. E engraçado, ele comenta, né, que ele ficou 2 anos ali depois, né, no hotel antes da Agatha morrer, né, eles moraram ali durante 2 anos. Exatamente. Né? Então, por isso, aquele local é que traz a memória afetiva da Agatha também. Exatamente. Pô, muito bonito isso, cara, esse filme é muito bonito mesmo. Pô, e essa finalização, Daniel, muito bom. É onde a gente tem que chegar, né, porque é isso, né, são esses lugares que a gente perdeu, essas pessoas que a gente perde na vida, ressignificam, né, os lugares pra gente, né, os valores perdidos. Cara, muito foda, Daniel. Porra, me emocionou mesmo essa história. E é isso, se você quiser expandir essa conversa com a gente, galera, sobre Grande Hotel Budapeste, pode entrar em contato com a gente pelas nossas mídias sociais do Enquadrando. Então a gente tem lá o Twitter, que é, pra mim, a principal mídia social que a gente utiliza bastante, todos nós utilizamos, conversamos muito no Twitter, que é @enquadrando_. Tem um Instagram onde o Daniel fica postando lá imagens do filme e escrevendo textos sobre também, então é muito interessante, que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no podcast. Então tá lá em enquadrando_oficial no Instagram. Você também pode entrar em contato com a gente por e-mail em contato@acabodeacabar.com.br, né? Vai falar diretamente lá comigo para de repente uma mensagem um pouco mais longa. Mas nós temos os canais no YouTube, né? Tanto do Enquadrando, que é youtube.com/enquadrando, como do Acabou de Acabar, youtube.com/acabou de acabar, que você pode ir lá e de repente até assistir a gente, porque de vez em quando a gente grava esses episódios online, né? Ultimamente tá difícil, né? Porque a gente tá tentando gravar muita coisa e estamos pegando horários um pouco mais difíceis. Alternativo. E, gente, olha só, deem uma chance a Grande Hotel Budapeste. Assistam com calma, num momento legal. Dê uma chance. O filme merece. É muito divertido, Eu vejo até uma mágoa na voz de Wes Anderson quando ele diz que as pessoas falam que os filmes dele são todos iguais e que ele não consegue agradar tanto. Pô, vamos dar uma chance pro cara. Ele é um grande diretor. Gente. Ele é um dos melhores. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. E bons filmes.
Vamos pra sinopse? Cara, vamos agora pra nossa sinopse especial do Fábio. Foi rápido, hein? Foi rápido pra sinopse. Isso é sinal de falta de pauta. Então, pô, é sinal de respeito com a saúde mental dos nossos ouvintes. A gente Ah. vai fazer hoje um programa leve, uma comédia suave pro pessoal descarregar. Vamos lá E então. não se esqueçam que o Marcelo também precisa dessa sanidade, né? Porque Isso no aí, último programa ele teve um trabalho grande e dessa aqui ele vai ser mais fácil. Isso aí. Vamos lá. Então vamos lá, sinopse. Mas antes da sinopse... Antes da sinopse. Tomei um susto. Caramba. Me comprometo a retweetar tudo que você colocar com essa hashtag e a sua foto ouvindo o nosso programa. Obrigado. A voz de elevador, Sexto A andar. próxima pode ser a voz de elevador. Perfeito, chegou. Isso é no elevador que a pessoa viu isso. Cansa pra caralho essa porra, viu, Fábio? Duvido. Falar direto, né? Eu fico inventando essa porra na hora, tá ligado? Na minha cabeça. Porra, inferno. Vamos lá. Caraca, e vai ter que superar cada vez, tá ferrado. Qual é o nome da transição, Gabriel? Tradição chicote. Ele quer te sacanear, Gabriel. Chicote, pá! Um chicote, pô. Ele usa essa transição quando ele de fato ele quer comunicar alguma coisa específica com essa transição. Desculpa, Rodrigo. Caraca, eu não vou. Ele foi mal, cara. Desculpa, eu parei, cara. É sinal que o Gabriel tá retomando a velocidade de fala dele. Ele porque tá. Ele falou realmente muito rápido. Desculpa, eu tô retornando. Caraca, pode crer. Pior que pode crer, né? Eu acho essa cena ela é impressionante. Calma, pessoal. Tem que pausar. Tem que ir no banheiro, tô apertadaço. Tá bom. Vamos salvar, velho. Já fez mais de meia hora. Só não esquecer, porque tudo bem, essa cena é bem foda, mano. Então, fala aí, não consigo. Vai. Quer que eu fale? Quer que ir no banheiro não? Fala! Vou pausar. Fala. Pausou? Ah, então vou pausar. Caraca, muito apertado. Vou falar uma coisa aqui que eu falei, podcast do Farol, mas foi cortado pro corte final. Eu acho que foi cortado com razão. Porque realmente tava fugindo muito do tema. Se fugir do tema de novo, vai ser cortado de novo, hein? Marcelo é implacável. Não, mas é isso. Agora acho que vai entrar. O zoom é um recurso cansativo. Se você exagera, né, você começa a ficar cansado de assistir o filme. Tô lembrando de um caso pessoal aqui, meu sogro. Tem uma filmagem muito famosa na família da minha esposa. Meu sogro ganhou a câmera e ele descobriu o efeito do zoom. Essa tem potencial, Essa hein? história, assim, é assim, tipo, sei lá, festa de, sei lá, 1 ano da minha cunhada. Sei lá, deve ter uns 20 anos atrás, ele descobriu o efeito do zoom. Cara, as pessoas viam essa filmagem, né, e as pessoas não conseguiam, né, ver a filmagem, né, durante muito tempo. A pessoa ficar com dor de cabeça. E eu, obviamente, cheguei na família e me mostraram essa filmagem. Aí todo mundo, putz, tem alguma coisa errada. Eu falei, gente, vocês estão de brincadeira que vocês não perceberam que o meu sogro, né, ele só tá fazendo zoom in e zoom out o tempo inteiro. É zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. As pessoas ficam enjoadas vendo a parada, é óbvio. Aí volta e vai. Parabéns, nossa, quero ver essa fita, parabéns, cara. Tem que liberar o original Pô, pra gente. Que imagina o cinema, cara. Eu vou querer ver essa fita, Daniel. Depois você mostra pra gente no privado aí. Calma aí, mas eu posso pedir pra tu falar isso de novo, porque tu mexeu no microfone na hora? Pô, da onde? Girou o microfone aí, tu fez igual o Wes Anderson com a câmera. Exatamente.